Olá, tripulantes do Próxima Parada 747, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Travel. Uau! Hoje nós estamos recebendo uma celebridade, gente! Nós conseguimos uma entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar, mas isso você vai saber daqui a pouquinho. Roda a vinheta! Tiago, que prazer receber você aqui. A gente tá tão animada, tão feliz com você aqui. Obrigado, eu fico honrado de estar aqui. Falar um pouquinho sobre a minha vida, imagina, a minha vida de viagens, que incrível. Obrigado pelo convite, viu, meninas? Hoje nós temos certeza que nós vamos embarcar aí em muitas histórias, né? Porque Algumas. quem viaja sempre tem história. E não precisa ser grandes viagens, né? Uma pequena viagem já gera muitas histórias. Eu acho que pequenos momentos fazem as coisas grandiosas acontecerem. Eu acho que isso que é mais importante. Às vezes pode ser que ali no Paraguai seja uma viagem inesquecível para você. Não, a gente tava aqui agora no bastidor contando histórias de viagem do centro até lá na faculdade onde a gente trabalha, que dá uma distância. Gente, tem histórias de viagem. Dentro da própria cidade. Dentro da no própria perímetro cidade. urbano. Exatamente. Tiago, conta um pouquinho pra quem não te conhece, porque você sabe, né, que o nosso podcast é Brasil/Mundo. Você tá entendendo? É isso. conhecidíssimo. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, quem é você, o que você faz. Olha, é sempre complicado falar da gente. É. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive problema com isso. Bom, eu sou Thiago Mafessoni, eu sou natural de Pato Branco. Ah, Pato Pato Branco! Branco! A cidade da bozena, que todo mundo fala. Tinha que sair, né? E eu vim pra Cascavel já fazem 19 anos agora em outubro. Já né? emancipou, então, já emancipou. Já. E Cascavel, pra mim, é a minha cidade do coração e não tem jeito, né? Gosto muito de Pato Branco, visito lá sempre, minha família inteira é de lá. Ah, todo mundo tá lá. Todo mundo tá lá. Só eu que estou aqui em Cascavel e não pretendo sair. Pelo menos Ai, assim, que legal. Eu amo Cascavel de verdade. E em 2004, quando eu cheguei em Cascavel, eu trabalhei como vendedor de loja e trabalhei um mês de vendedor de loja, né? No varejo, enfim. E aí surgiu a oportunidade. Eu fazia jornalismo em Pato Branco. E aí, quando eu vim pra cá, já tinha 2 anos, tranquei a faculdade lá. Você Tava estava trabalhando. fazendo jornalismo lá? Isso, fiz 2 anos de jornalismo lá, tranquei e vim pra Cascavel. E aí eu precisava trabalhar, então arrumei um emprego, enfim, até hoje a Janete, né, eu encontro ela. E naquele período foi muito estranho eu estar na televisão, porque foi num evento do Clube Tuiuti, na época, onde aconteceu o Chá da Fofoca, e eu tava lá cuidando do som. E aí uma apresentadora na época estava apresentando esse chá. E eu comentei com ela que fazia jornalismo e assim por diante. Na semana seguinte, eu estava vindo embora de Cascavel. Porque nada deu certo. Falei assim, não, vou embora. Não é pra mim e assim por diante. Aí ela me ligou e me convidou pra apresentar um programa. Assim, de cara, vem De apresentar cara. um programa. Sim, porque surgiu uma oportunidade na televisão na época. A TV já fechou. E eu fui. E daí ela falou assim, você vai ter uns testes aqui, tal. E fiz esses testes, mas foi coisa muito rápida. Uma semana depois, acho que 15 dias depois, eu já estava estreando o meu programa, que se chama Sob Medida, até hoje. Sério, Deus, tem todo esse gente? tempo. Vai fazer Incrível. 18... Ele já tem 18 anos, vai fazer 19 anos agora, dia 4 de dezembro. Foi Ô, Thiago, quando... Tiago, essa questão do trabalho é engraçado porque às vezes a gente pensa numa faculdade, mas a gente não pensa no que nós vamos fazer com aquele diploma. Exatamente. Então, quando você começou o jornalismo, você pensa, não, quero ser apresentador de TV. Porque pensa um novinho, né? Um nenezinho assim. Nunca na quero ser minha apresentador. vida eu pensei em fazer jornalismo e muito menos ser apresentador de televisão. Nunca. Tanto que eu fiz meu primeiro vestibular foi pra Direito. Você sabe que o meu primeiro foi pra jornalismo. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas falam, né? Quem é o jornalista é o advogado frustrado. Eu falei assim, pode ser. Mas eu só sei que de Direito era em uma outra cidade. Ia ser distante, difícil pra mim. Então eu falei assim, o que eu vou me encaixar aqui nessa lista de cursos que tinha na época? Eu falei assim, eu vou fazer jornalismo.
E comecei a fazer. E daí, quando eu cheguei em Cascavel, eu já tinha trancado lá. Eu voltei 1 ano e meio depois que eu estava aqui. Eu voltei a cursar. Terminei em 2008. Mas eu já estava na televisão desde 2004. Interessante, você já... Olha que legal isso. Uhum. Por isso que eu acho, assim, a vida, ela te traz surpresas e você tem que estar aberto e ter coragem de encarar, porque foi corajoso o que você fez. Sim, são... Foi muito corajoso. A coragem Eu vou pra começa... E a coragem... Quantos anos você tinha quando você saiu de casa? 18 para 19 Gente, um anos. neném. A coragem, ela começa aí, né? Mas eu fiz Quando... coisas piores com 16, mas agora eu não posso contar. Ai, minha nossa, gente. Essa parte que a Eu gente odeio. Gente, essa vai ser para um podcast. segundo bloco, Isso. quando ele tiver terminado de tomar a quantidade. A gente colocou umas gotinhas nesse vinho na taça dele. Brincadeira. E aí, então, mas eu acho que a coragem, ela começa aí, né? Quando você tem coragem de sair da tua zona de conforto, lá da sua casa, e partiu. E completamente maluco. Maluco. Porque É eu passei bom, né? coisas assim... Eu não diria terríveis, mas eu diria que eu não gostaria que outras pessoas passassem. Porque realmente foi muito difícil. Mas me arrependo? Não. Não me arrependo de nada. Porque são 18, quase 19 anos agora de programa. Fiquei 13, quase 14 anos numa emissora. E faz 5 anos que eu tô lá na KTV. E muito bem. E quando você veio, você trouxe o seu programa? Não, eu não? criei... Sim, O programa é seu. porque o O programa... nome ele é o sua, programa sempre sua foi meu. autoria. Isso. Na época que eu entrei na primeira emissora, eles criaram esse nome, sob medida. E aí, quando a emissora fechou, enfim, eu fui pra KTV. E aí o Jorge Guirado falou assim, por que você não mantém esse nome? Porque todo mundo te conhece com esse nome. Sim. É, o Thiago, Eu falei, sob tá bom. medida. Eu falei, pode ser? E aí ficou. Então, assim, o Sob Medida, que começou em 2004, a Rede TV já lançou o programa com esse nome. Mas eu sempre me mantive. E tô aí até todo esse tempo. Não fazia programa diário, porque o programa que eu fazia na emissora, que era uma TV fechada, eu fazia programa semanal. Então, eu gravava ele, ia pro ar, no sábado ele reprisava toda semana. Aqui na KTV, não. Eu faço o programa ao vivo todos os Estão dias. arrancando o seu couro. Exatamente. Porque Mas você sabe quem que sabe hoje- faz ao vivo. Mas você sabe que eu sempre digo para as pessoas que programa gravado é bom, mas ele não é. Porque o ao vivo, ele tem essa pegada de energia. ser... É agora ou é agora. Você tem que achar soluções agora. Não existe outra possibilidade. Então, se você gaguejou... E continua. Porque não tem outra opção. Sim. Agora o gravado não. O gravado demora mais, muitas vezes. Então, é tudo uma... É uma consequência de tudo Aquele isso. dia que a gente foi lá, a gente tava ao vivo? Tá ao vivo? Gente, eu Tá até ao hoje vivo. tava achando que eu tava... Não! Não, as pessoas acham às vezes que é... Ai, quando que vai passar? Eu falo assim, não, mas já passou. Já passou, tchau. Já passou. Mas vai. sabe que eu acho que de maneira geral, às vezes nem é tão bom a pessoa saber que tá ao vivo, porque eu acho que as pessoas ficam nervosas. Tem gente que não faz ao vivo. Tem convidado que não faz. Sério? Tem, eu não vou falar o nome dele, mas tem um profissional aqui de Cascavel que ele fala assim, eu não faço ao vivo. Eu posso gravar com você todas as vezes que você quiser. Mas ao vivo eu não vou gravar. Não vou fazer. Você sabe que eu gosto de fazer ao vivo também. Eu também gosto. Eu tô estreando nesse mundo de comunicação agora. Essa semana a gente fez a nossa primeira live, né, Carla? Foi a minha primeira, foi a estreia de lives. E a gente fez um programa ao vivo. Mas eu sinto exatamente isso que você falou. A gente tem essa energia. Porque quando você tá gravando, nós estamos nós três conversando aqui. Quando você tá ao vivo, ali na câmera, você tá me vendo. A pessoa tá me vendo. Isso mesmo. Então, é como se a gente sentisse que a pessoa tá ali e você conversa também com a pessoa. Mas você sabe que eu comecei a perceber essa questão de ser um apresentador ou ser conhecido. Quem vê diz que eu sou muito conhecido. Mas ele enfim. é. Ele é. Mas enfim, eu percebo que atrás desse equipamento que está nos filmando nesse momento, existem pessoas. Aham. Quando eu comecei na televisão, eu não tinha essa dimensão. Então era difícil de você olhar para a câmera como eu estou olhando agora. Era difícil de você se concentrar em alguma coisa, porque você não tinha as pessoas. Quando o passar do tempo vai te mostrando que as pessoas vão dizendo para você: olha, eu vi você fazendo tal coisa. Eu vi você falando daquilo ali. Aí você começa a associar que dentro daquele equipamento tem muita gente. Tem. Então, hoje eu lido com a câmera do celular, câmera
enfim, de qualquer lugar, com mais naturalidade, porque eu sei que tem gente me vendo. Sim. Seja agora, de noite, de madrugada, de manhã, enfim, eu não sei. Você Porque hoje a sabe, internet tem você essa sabe que eu possibilidade. sempre trabalhei nos bastidores. Porque o Pablo, meu marido, gente, eu sou casada, tá? Desculpa pros meus fãs. Vocês estão descobrindo isso Inscrições agora. encerradas. Então, assim, o Temos Pablo. uma geral aqui também, né? Nem tinha temos visto. uma geral. Que bom, né, Thiago? Eu toda hora olhando pra lá. Muito bom. Aqui a gente pega todos os close. Então, assim, eu sempre trabalhei nos bastidores. Eu sempre tive com o Pablo, a gente tá junto faz 10 anos. Então, eu sempre tive junto com ele. E o Pablo sempre foi uma pessoa que teve muita exposição. E eu comecei a entender o quanto esse negócio da câmera, ela é de fato, assim, tem muita gente ali. A gente tava no Rock in Rio. E uma pessoa parou ele no Rock in Rio e pra tirar uma foto. Tipo, professor, tira uma foto comigo, não sei o que lá. E a pessoa conversava com ele como se eles fossem velhos amigos, sabe? Porque são, na verdade, de Aham. fato. E aí eu cheguei. O Pablo só não sabia, E eu sou a mas- pessoa que tô lá, eu sou a pessoa que. A fotógrafa, que tira foto e tudo mais. E daí, quando a pessoa foi embora, eu falei, quem era? Ele falou, eu não sei quem era. É um aluno. Mas eu acho engraçado isso, porque quando eu e o Marcelo viajamos, pelo fato da gente ser professor também, quando a gente chega num lugar e a gente percebe que a pessoa tá cutucando, assim, eu falo, olha lá, ó, aluno. A gente já sabe. Então, a maioria eu acho que tem coragem de chegar, né? Mas a maioria tem Mas vergonha. tem muita Vergonha. gente que tem Vergonha. vergonha, Eu sou mas eu já tiete. sei que fica assim. Tipo, você Eu fala, "Ih, ó, lá percebo é justamente aluno." essa questão. Esses tempos atrás eu tava no mercado, como várias vezes já aconteceu, e aí eu tava na fila do pão. E aí eu vi que tinha uma Ele senhora. come e uma senhora- pão. Ele come pão, gente. Ele Gente, vai é ao uma pessoa mercado. normal. Aí eu tava na fila do pão com o carrinho, e eu olhando assim, de canto de olho, tinha uma senhora e um senhor, cochichando um com o outro, né? E eu falei assim, tá, mas eu vou disfarçar, porque não sei se é comigo, né? E tá, beleza. De repente eu fui me aproximando mais e mais, de repente aquele senhor foi buscar outra coisa, e a mulher veio, mas ela veio com assim, eu assisto sempre você, que bom te ver. Aí ele chegou, ela não aguentou, né? Ela tinha que vir falar com você. Mas isso é tão gostoso, é bom. gostoso. que Você as fica pessoas- emocionado, né? Claro! E eu não tenho problema nenhum. Às vezes as pessoas falam assim, posso tirar uma foto? Pode. Porque foto hoje, uma selfie, é o autógrafo de antigamente. É. E Porque- vale milhões pra pessoa que é fã. Porque Aham. o que você faz com o autógrafo hoje? Nada. É. Eu já tenho autógrafo. Eu quase morri de vergonha. Teve uma menina que ela falou assim, Thiago, eu preciso de um autógrafo seu. E eu falei assim, capaz. Eu falei assim, não, por favor. Não, capaz, nada a ver. Né? Eu tô aqui andando na rua que nem você. Ela falou assim, não, por favor. Eu tive que pegar um papel e assinar meu nome lá. E daí, o que você escreve? Tipo, Não, eu falei assim, um beijo. Eu não vou lembrar o Com nome dela. carinho. Eu falei assim, um beijo, sei lá. aquela, oi, tudo bem? beijo, Aí duas Thiago. caixinhas, sim, não. E um coraçãozinho. Eu queria ser um artista que só coloca assim, T. Por aí vai embora. Não escreve mais nada. Não olha nem pra cara foi da o pessoa, cara. né? Tipo, e depois fica triste quando todo mundo fala mal dele, né? Que é grosso. Esses dias eu encontrei uma senhora, já fazia uns, sei lá, uns 5 anos, que ela me encontrou na rua e ela falou assim, Thiago, eu assisto sempre você. Eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Aí a gente tirou uma foto, beleza. Há, sei lá, 5 anos que eu não via ela. Daí ela me encontrou no mercado semana passada, ela falou assim, quanto tempo eu não te via, você lembra de mim? Eu falei assim, eu lembro de você, que você me pediu uma foto lá na rua, tal, naquele lugar, naquela hora. E eu lembrava dela. Agora você Nossa, premiou agora a você- foto dela. Agora ela zerou a vida. Mas a minha mãe, cada vez que eu vou no programa do Thiago e eu conto pra ela, falei, mãe, tô indo lá. Ai, que legal. A minha Ela É sogra. emocionante pras Ah, é pessoas, muito né? engraçado. A minha sogra, ela é a pessoa mais fã que existe da Olga Bon Giovanni. Gente, a Olga Bon Giovanni é uma pessoa que teve programa durante muitos anos aqui em Muitos Cascavel, anos. ainda tem e tudo mais. Pra minha sogra, a bibliografia existente no planeta Terra é a Olga Bon Giovanni. Se a Olga falou, tá Tá falado. certo. Tá falado, É não verdade. tem. E é muito engraçado como assim, as pessoas que estão na mídia, por exemplo, você, a Vanice, que a gente já Vanice, aham. recebeu aqui, como o que vocês falam, de fato, as pessoas, elas acreditam. Elas, assim, aquilo é verdade Aquilo pra elas. toca Então, a elas. pessoa, ela tem que ter muita responsabilidade quando ela trabalha nesse meio Claro. de comunicação, né? Sim. A gente fala que existe um efeito TV também, né? Que cresce
a pessoa, né? Tipo, fica aquele ser intocável, né? É. Aquela pessoa, meu Deus, enfim. É legal ter você aqui hoje, Thiago, justamente por isso, porque a gente gosta de chamar pessoas aqui e trocar uma ideia para a pessoa contar um pouco dela, Sim. para justamente tirar um pouco daquele pódio, entendeu? E trazer para uma realidade que as pessoas... Porque as pessoas conhecem o Thiago Maffesoni do Sob Medida, da televisão. E elas não sabem que você vai ao mercado comprar seu pãozinho, que você já teve perrengue para iniciar, que você foi muito corajoso. Eu, por exemplo, não sabia dessa coragem. Sim. Inclusive, já fazendo um gancho aqui com a nossa conversa adiante, a coragem que você teve é uma coragem parecida com quem começa a viajar, né? Porque é sair do território que você está acostumado, da sua cama, do seu sofá, da sua geladeira. Da sua cidade, né? Da língua que você fala, né? Se você vai para fora do Brasil. Então, é a mesma coisa. Você saiu de Pato Branco, veio a Cascavel, você saiu de todo o seu conforto. Sim. E você teve coragem... De toda uma estrutura, né? De toda uma estrutura, só que você decolou, entendeu? Assim, a cidade, essa coragem que você teve, fez você decolar e encontrar coisas deliciosas, ao mesmo tempo que nem tudo são flores, né? A gente sabe Desafios, disso. é melhor essa palavra, né? Exatamente, foram desafios E é importante a gente sempre pontuar que tanto para viajantes quanto para pessoas que fazem essa viagem da vida, né? Que é o você ter essa coragem, às vezes, como você falou, as coisas não dão certo. E na viagem é a mesma coisa, gente. O perrengue, às vezes, ele tá lá, mas você tem duas opções. Uma, aprende com aquilo e se torna um especialista e tenta dar a volta por cima e não cometer os mesmos erros. Ou você desiste e pensa, não, isso aí não é pra mim, eu vou voltar pro meu ninho, que é melhor. É. Mas são desafios, eu acho que... Mas são através dessas coisas que acontecem na vida, é que, como você falou... A gente cresce, você descobre coisas. Eu sempre digo para as pessoas que eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Das coisas que eu fiz, eu acho que não deveria existir a palavra arrependimento. Porque em algum momento você escolheu aquilo. Gerou aprendizado. Você teve uma escolha. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, mas eu me arrependi. Tá, mas foi uma escolha que você teve. Então, eu acho que foi um aprendizado, como você acabou de falar. Tudo eu tenho um ditado. É melhor você pedir perdão do que permissão. Então, vai. Se não der, depois a gente vê. E uma das coisas que mais me irrita no mundo é as pessoas não quererem mudar aquele padrão de coisas. Se tem uma coisa que me incomoda, é eu dizer pra pessoa, vamos fazer desse jeito. Mas por quê? Eu falei assim, pra gente mudar. Mas sempre foi feito desse jeito. Mas a gente tem que continuar fazendo sempre desse jeito, por quê? Qual a razão? Vamos tentar. Vamos fazer diferente uma vez. Ah, mas vai ser que fulano vai brigar, porque não sei... Paciência. Depois a gente vê. Pode ser que esse fulano vai brigar, mas depois vai ver que vai ficar melhor. Então você tem que arriscar coisas na sua vida. Isso aí. Claro, uma escolha calculada, né? Um risco calculado, mas tem que existir novas possibilidades. Com a certeza. mesma coisa não pode ser. E aí... Tudo entra em decadência, né? Tudo entra Né? em decadência. Então, teve um jogador de futebol americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu achei muito legal uma entrevista que ele deu, que eles perguntaram assim, por que ele era tão assertivo? Né? Ele falou assim, porque eu nunca vejo onde a bola está, eu vejo para onde a bola está indo. E é mais ou menos isso que é na vida, né? Onde a bola está, já foi. Eu tenho que olhar lá para onde ela está indo. Cara, nós estamos muito filosóficos E a gente nem bebeu ainda, porque a hoje. gente tá Mas assim, começando. Hoje a gente tá em mim, demais. Câmera em mim, por favor, que eu quero saber o seguinte. Por que é que o vinho está pra elas? Porque nesse caso, hoje, eu sou convidado. E a garrafa do vinho tá no meio das duas. E eu tô só com o restinho aqui, ó. Ai, coitadinho. Gente, eu vou servir ele aqui, ó. Com licença. Eu vou aproveitar pra vocês olharem o meu look. Isso. Ela vai Olha, fazer o que desfile. chique, maravilhoso. Mulher de roupa nova não se aguenta, né? Os câmeras daqui estão desesperados. Tipo assim, ela tá cruzando na frente da câmera. Meu Deus, e agora? Agora como eu vou fazer? Então vamos lá, Thiago. Vamos lá. Além dessa viagem louca chamada vida, qual foi a sua primeira viagem? Pode ser a primeira viagem pro exterior ou a mais marcante, a primeira, assim, que você pensou. Essa eu quero, a partir de agora, eu quero arrumar minhas malas, uma sacola nas minhas costas e partir o mundo.
Vocês querem mesmo que eu fale disso? Com né? certeza. É a segunda vez que Vamos lá. Meu Deus, minha mãe não pode ver. Eu tinha 16 Não dá anos. o link pra ela. A gente manda. Não, mas é que assim, ó, é uma coisa que eu não me importo em contar, porque é uma aventura muito louca pra uma pessoa de 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de Eu idade. já tô aqui assim, ó. de Tricotando aqui, ó. 16 anos de idade e eu conheci uma pessoa pela internet. Oh, meu Deus. Eu sou uma mãe, Tudo eu jogo bem, no eu já time tenho- das mães. Eu já tenho 38, vou fazer 39 daqui a alguns dias. Então deu certo. Então vamos lá. Deu Volta bom. quando eu tinha 16 anos de idade, quando tinha internet discada, no sábado à tarde e assim por diante. E eu conheci uma pessoa pela internet. Foi no Mirk? Você lembra? Não, foi no UOL, né? No Terra, UOL. Ai, não lembro mais, gente. Enfim, conheci e tal. Passamos Mirk, era você meses. que morava em Cascavel. A gente que morava em cidade pequena não tinha isso aí, não. Conheci essa pessoa, enfim. Aí a gente ficou conversando durante alguns meses por telefone, todos os dias. Enfim. E aí surgiu a oportunidade de eu ir viajar. Porque ele ia passar férias no Espírito Santo. Imagina, eu nunca tinha saído de Pato Branco. Meu Deus. E daí eu falei Espírito assim, Santo. eu vou com você. Misericórdia. Eu penso no Otávio. Otávio, Mas, eu te enfim, arrebento. Ele tinha mais idade, tá? Ele não tinha 16 anos, mas enfim. E aí eu falei assim, eu vou com você. Daí ele falou assim, não, mas não tem como, imagina. Você não tem... Eu falei, eu vou. Eu, né, já tinha essa veia louca, né, na cabeça. Fui lá, pesquisei como é que é? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Falei assim, com 16 anos eu posso viajar. Não precisa de autorização de ninguém. Olha Ai. a sacada que ele teve. Entendeu? Claro, eu posso viajar sem autorização de ninguém. Da minha mãe não precisa. E aí contava pra minha mãe que, nossa, ela fez um escândalo, né? Enfim. Porque existia uma série de questões da sexualidade envolvida, muita coisa. Daí eu contei e ela falou assim, você não vai? Eu falei assim, eu vou sim. Não vai? Eu vou. Enfim. Aí, Inclusive, tô indo. e ela falou assim, eu só vou te autorizar se eu tiver uma conversa, se acontecer tal coisa. Não. Eu falei, tudo bem. Ela conversou e me deixou ir. Gente. A pessoa foi lá falar com a sua mãe? Não, por Pelo telefone. telefone? Por telefone. Ela era lá em Belo Horizonte, em Não era Não. nem perto de Não. Pato Branco. Não, Barbacena, Minas Gerais. Cara, o interurbano naquela época era uma fortuna. Caríssimo. Uma Era amor fortuna. mesmo, né? Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, tá bom, então vamos, tá tudo certo, ok. Nunca tinha saído de Pato Branco na minha vida. No dia 23 de dezembro, Nossa. eu peguei o ônibus e fui pra Curitiba. Quando eu desci em Curitiba, eu nunca tinha visto uma rodoviária com tanta gente na minha Imagina, vida. perto do Natal ainda. Era um formigueiro de gente, porque o avião naquela época, imagina, 19... Não, mais. Muitos anos atrás. Era muito caro. Sim. Então, todo mundo viajava de ônibus. E eu tinha que fazer baldeação ainda. Eu tinha Nossa. que sair de um ônibus e pegar outro pra poder ir pra Belo Horizonte. E eu fui. Eu desci do ônibus, aquela formigueira. Eu tive que atravessar a rodoviária de Curitiba. E assim por diante. Cheguei lá, entrei no ônibus pra Belo Horizonte, desci lá e fiquei um mês. Um mês. Um mês? Pensei que era uma semana que ele ia... Não, Eu pensei, ele vai passar o Natal, mas Não. o Ano Novo tá em Daí, casa. de lá, eu fui pra Barbacena, daí fiquei lá dias, passei o Natal lá. Aí o Réveillon a gente passou em Guarapari, no Espírito Santo. Ai, que delícia. Aí eu voltei embora pra Pato Branco e o mundo ficou aos meus pés. Mentira. É verdade, mas é verdade, é Mas com essa verdade. coragem... Primeiro porque, assim, quem pensa... eu vou olhar o Estatuto da Mas, Criança... adolescente. Tipo, andar na rodoviária de Curitiba ficou fichinha. Exatamente. Então, é uma coisa muito louca, né? Com certeza. Com 16 anos de idade. Nunca tinha saído pra lugar nenhum. Mas nessas horas a minha mãe sempre fala. Fala assim, Thiago, eu conheço você. Eu já trabalhava desde os 12 anos. Eu trabalhei no restaurante da minha tia, trabalhei no RH do posto e assim por diante. Então ela falou assim, eu conheço você, eu sei da sua responsabilidade com as suas coisas. Para onde você vai, com quem você vai. Você tem o discernimento de escolher coisas. Então, o que eu ia fazer? Você sabe que essa história que você me contou me deu um insight aqui.
A gente tem entrevistado bastante gente, conversado com muitas pessoas, e normalmente as pessoas que a gente tem entrevistado são pessoas que gostam muito de viajar. E elas têm uma característica muito parecida, que desde muito cedo são pessoas que elas buscam pelas suas próprias coisas. Não são pessoas que normalmente esperam. Porque, assim, existem perfis de pessoas diferentes. Por exemplo, tem aquela pessoa que vai esperar a mãe e o pai viajar, ou a mãe e o pai ajudar, a mãe e o pai organizar. E tudo bem, cada pessoa tem o seu perfil. Mas, normalmente, pessoas que viajam e que têm o sonho de conhecer o mundo e que isso é fato, são pessoas que normalmente gostam de organizar suas coisas, correr atrás das suas coisas, começaram a trabalhar muito cedo. Por exemplo, eu também comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. E assim, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, eles não têm um perfil como o meu. E a minha mãe e meu pai sempre mantiveram a casa. Mas eu queria correr atrás das minhas coisas. Eu queria resolver as minhas coisas. Sim. E eu percebo que esse perfil, ele é muito parecido. É presente, É presente nas pessoas que gostam muito de viajar. Eu acho que essa liberdade, essa independência que a viagem te proporciona, ela é muito relacionada e ao mesmo tempo, como as pessoas, e eu não tenho problema não, eu não me arrependo de maneira nenhuma, porque foi a primeira viagem que eu fiz, foi a primeira coisa que foi descobertas na minha vida, foram coisas assim que... Ninguém vai processar minha mãe, tá? Porque eu tinha 16 Não, e até porque já prescreveu. Já prescreveu. Mas foi uma loucura até hoje, que eu vejo a foto e eu falo assim, gente, que loucura. E hoje, eu converso ainda com algumas pessoas e eu tenho uma das amigas que estiveram naquele momento lá em Barbacena, eu tenho ela no Facebook, eu vejo as fotos dela, ela estava grávida na época, hoje a filha dela é gigante, imensa, grande, eu falo assim, gente, que loucura isso, né? Mas são histórias construídas. Isso é muito incrível. E eu acho que essa coragem que você teve para dar esse passo de viagem fez com que você deu uma base bem importante para você chegar aqui em Cascavel e começar a sua jornada como profissional. Você descobriu que você era capaz de qualquer coisa. É, claro, porque quando você encara a rodoviária de Curitiba no dia 23 de dezembro com 16 anos, sem nunca ter saído da cidade do interior, né? Com certeza, isso você fala assim, não, se eu fiz isso, eu tenho condições plenas de fazer outras coisas mais complexas, né? E eu não... mas é que não tem como fazer tudo num podcast só, gente. Fazer eventos aqui em Cascavel, as coisas, os desafios que eu já tive aqui, que... Como eu falei, não me arrependo, mas eu poderia mudar, eu poderia ter feito de uma maneira diferente, mas fiz, e foi o Thiago de hoje. O Thiago de hoje pensa que só é um paradoxo. Porque o Thiago de hoje só pensa nas coisas que poderia ter feito diferente, porque o Thiago de antigamente fez da forma que fez. Então, não tem saída. O negócio é você tem que fazer a tua cagada lá, pra você hoje saber que foi uma cagada. E às vezes, eu poderia ter corrido tanto risco, né? Sim, a gente Tantas sempre coisas. corre, né? Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Mas enfim, esse foi a minha primeira viagem. Que legal. E assim, ó, normalmente a gente pergunta para as pessoas que vêm aqui que perfil de viajante que você é. Se você é uma pessoa que prefere sol, praia, enfim. Mas eu, como faço sempre a minha tarefa de casa, primeiro, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês. Ele tem no Instagram dele muitas fotos com o Cauã Raymond. Na verdade, foram essas... Fiquei até com calor! Foram essas possibilidades dos eventos acontecerem e eu estar lá onde ele estava. E pessoas incríveis aqui de Cascavel que me proporcionaram isso. Cara, nós estamos aqui, estamos eu e a Carla. Ele tá lá com o Cauã Raymond. Amiga, não Deus sabe o que faz. Mas é que Deus sabe o que faz, né? Não te desmerecendo, eu amo sua companhia. Mas Cauã Raymond, eu sou casada, desculpa. Não, mas e ele é muito simpático, sempre foi, todas as vezes. Ele é muito, né? Sei lá. Ele é muito tudo, te amo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu reparei no seu Instagram, voltando, que você tem muitas fotos de praia. Mas você é uma pessoa de praia, uma pessoa de frio? Eu gosto mais de praia. Eu também.
Não vou mentir aqui gosto pra de ninguém. praia. Eu não gosto de ficar lá parecendo uma coxinha na praia, a areia te encostando e tudo mais. Não, eu não gosto disso. Por isso eu prefiro uma cadeira e tudo mais. Mas eu gosto da praia. Eu gosto do clima, eu gosto do ar, eu gosto do verão, assim, sabe? Eu acho que é muito mais gostoso. Em alguns momentos eu gosto de estar no sítio também, no interior, mas são momentos diferentes, eu acho. E escola de samba? Qual é a sua opinião Ah, sobre meu Deus. Escola de samba. Gente, se eu pudesse, juro pra vocês, se eu pudesse, eu trabalharia com escola de samba. Eu estaria dentro desse universo do samba, porque é uma incrível. coisa que eu não sei, eu nasci no lugar errado. Eu também. Eu deveria ter nascido no Rio de Janeiro. Eu também. Não, eu não. Ó, Eu deveria falo- ter nascido eu- no eu Você Rio de tenho- deveria Janeiro. ter nascido no Rio de Janeiro? Com certeza. A minha alma tá lá. Tem uns De amigos alguma nossos, eu falo que eu coisa sou carioca. Eu acontece sou que- muito carioca. Que eu não sei, Thiago, mas assim, se eu tô triste, é só ir pro Rio de Janeiro. Não é qualquer lugar, tá? Sim, sim. É lá. Tá. É lá. Porque não é fuga. Não tô fugindo. Não, é porque você gosta de... Eu não sei, eu chego no aeroporto do Rio, já me dá uma energia, eu já fico bem. Já tá aqui, ó. E eu já começo. Eu não sei, assim, a cidade... Até meu marido às vezes fica com ciúme, porque eu morei 4 anos lá antes da gente se conhecer. Sim. A gente nem se conhecia ainda. E eu tenho, assim, uma lembrança muito gostosa do Rio de Janeiro comigo, sabe? Não é uma cidade... Eu já fiz outras viagens que eu tenho lembranças com outras pessoas, porque a viagem foi outras pessoas que deixou tudo muito exótico, Sim. tudo muito especial. Mas a minha relação com o Rio de Janeiro é com a cidade. Eu tenho amigos, amigas lá, maravilhosos, mas se eles não existissem, eu continuaria Gostando com do essa, Rio de Janeiro. com essa sensação na cidade. Eu não sei o que Eu não sei, o que acho que maravilhoso. acontece. E aí, você falando de escola de samba, que agora eu quero saber qual é esse rolê, mas nesses 4 anos que eu estive lá, eu vivi muito esse universo da escola de samba. Porque eu gostava de ir nos ensaios, que acontecia no meio da semana, na rua, quando começava. Ai, Quando é começava. uma coisa E eu sensacional. Só que, detalhe, Meu eu Deus. nunca estive no Rio de Janeiro no carnaval, efetivamente. Então, Nunca. Eu nunca assisti um desfile na Marquês de Sapucaí. Eu assisti Eu nos morro, ensaios pré, eu mas morro ali. com isso, que eu não consegui até hoje. Mas, sabe por quê? Porque aí, gente, quando eu vou receber a gente vai receber uma pessoa aqui, eu gosto de fuçar a vida dela. Gente, eu sou muito Sim, futriqueira, aham. fofoqueira. Eu gosto de saber a vida da pessoa. Eu pesquiso, eu vou olhar Instagram, foto, comentário. Eu sou tóxica. Foto, vai ler os Eu comentários. sou, Stalker. eu sou Stalker. apocalíptica. E aí eu vi um vídeo em que ele estava no ensaio de uma escola de samba, o Thiago. Da Imperatriz Leopoldinense, não é qualquer escola. Imperatriz Leopoldinense. Nossa. E você não tem noção, o sorriso era de orelha a orelha, orelha a orelha. E eu tive uma experiência muito legal na Rosas de Ouro, em São Paulo. E que olha, foi um dos lugares mais legais que eu já fui no ensaio da escola de samba. É muito legal. E mesmo. aí, quando eu vi, eu percebi que você gosta muito de praia e tudo mais. Que esse também é uma característica de quem planeja viagens. Quando a gente vai planejar uma viagem de alguém, a gente tenta dar uma sondada no perfil da pessoa. é. E aí você já vai no automático. Então, como eu notei que você já gosta mais de praia e eu notei a questão da escola de samba, eu pensei assim, irmãos de alma. Você sabe que a escola de samba é uma coisa muito maluca, porque sei lá, em 94, eu acho que 89, 90, eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, né? E eu assistia na televisão, eu lembro, mas o que me marcou foi em 99, 2000 e 2001, onde a Imperatriz, ela foi campeã 3 anos seguidos, e todas as vezes que eu olhava na televisão e eles falavam 10, 10, 10, aquilo ali, eu não sei, a minha memória me trouxe para aquela Imperatriz Leopoldinense, 10. Então, tudo era 10. E deu aquilo ali, eu falei assim, gente, é essa a escola. É 10. É essa escola é 10. E sempre vai ser essa escola. Como vai ser sempre a tenista que eu gosto, que vai ser a Svetlana Kuznetsova, que ninguém sabe quem é, mas foi campeã 2 vezes de slam. E eu amo ela, e ponto, não interessa o que me fez gostar daquilo. E aí, a escola de samba foi isso? E fui seguindo.
assistindo. Eu acordava de madrugada para assistir as escolas passando na televisão e assim por diante. Meu companheiro hoje, ele mora no Rio de Janeiro. Então, a possibilidade de estar no Rio de Janeiro foi muito maior. Entendeu? Foi muito maior. Então, eu comecei a ir. Mas eu passei um ano, 2017, eu fui lá, eu fui e não, tipo assim, não era... foi muito rápido. Eu não consegui curtir aquilo. 2018, daí eu não consegui ir no carnaval. Daí 2019, daí 2020 teve a pandemia, daí eu não fui. Daí 2022, 2021... 21 não teve. 21 não teve. Não teve. Não, 2020 eu fui, 2021 que eu não fui. 2020 a Imperatriz tinha caído pro grupo de acesso e eu falei assim, eu vou na quadra. E fui na quadra. Aí eu vi o ensaio, falei assim, gente, eles vão ganhar esse ensaio, tá muito bonito, a energia tá muito forte. Eles ganharam o grupo de acesso. 2022, eles foram e eu não fui na quadra. No dia que eu ia na quadra, era o último dia que eu ia estar no Rio de Janeiro de férias, a Elza Soares morreu, eu cheguei na porta da quadra, tava fechada. Eu quase infartei naquela hora. Não acredito. Não fui. Eu falei assim, gente, que saco. Esse ano de 2023, eu estava no Rio de Janeiro, eu fiquei um mês lá no Rio. E eu falei assim, eu vou no ensaio. Ele falou assim, eu não vou poder. Eu falei assim, vou sozinho. E fui sozinho. Gente, eu cheguei lá, era 7h30 da noite. Não tinha uma alma viva lá dentro. Só você. Só tinha ele. Aí eu fiquei lá. E de repente, eu comecei a me apresentar para as pessoas. Falei assim, olha, eu sigo você, o diretor de harmonia, o diretor de bateria, o diretor de não sei o que lá. E eu comecei a conversar com todo mundo. Aí eu fui ficando. Fiquei nesse ensaio. Foi a coisa mais emocionante da minha vida. Porque aquela bateria tocando, aquelas coisas. E eu sozinho. De novo, ó, e eu sozinho. E eu sozinho. E eu não tô nem aí. Aí na sexta-feira seguinte, eu falei assim, eu vou de novo. E fui de novo. Na outra sexta-feira, ele foi comigo. Daí, na outra, eu falei assim, eu vou de novo. E eu falei assim, gente, essa escola vai ganhar. Porque não é possível. Porque no ano que eu tive aqui, ela ganhou acesso. Esse ano ela vai ganhar de novo. Olha essa vibração que tem aqui. E ela ganhou. Ai, que coisa mais maravilhosa. E ela ganhou. Uhum. Fui no ensaio técnico. Daí entrevistei a presidente da escola. Sabe? Foram coisas que... E isso mexe demais comigo. Eu adoro isso. Eu, às vezes, quando eu tava lá, eu chorava. Sozinho, assim, no meio da quadra. Falei assim, gente, o que é uma que é emoção isso? que não tem. Dá a impressão que o teu coração bate com a batida do negócio aqui, ó. Bate é junto. muito legal. É muito louco. É uma experiência, gente, que vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. E quem for pro Rio de Janeiro, assim, de dezembro a fevereiro, antes do carnaval, é possível você acompanhar. Na verdade, o ano todo tem programação. Mas, assim, o ensaio mais hard, assim, pré-carnaval, ali janeiro, fevereiro. E daí eles têm, cada bairro, né, acaba tendo a sua escola de samba, tem uns que são maiores, enfim. E eles fazem aos sábados, normalmente fazem feijoada, que daí você consegue acompanhar a programação da comunidade. E é seguro, tá? Claro, é seguro, porque daí é a comunidade que está lá, então não vai acontecer nenhum tiroteio nesse dia. Exatamente, porque... é o lugar mais é o momento mais seguro para você visitar uma comunidade, para você a Madureira, por exemplo, né? E tem alguns bairros mais tranquilos, outros menos, mas assim, de maneira geral é bem seguro Tanto você que quando a gente foi a primeira vez, ele falou assim, você tá me trazendo pro Complexo do Alemão? Eu falei assim, sim, porque a Imperatriz fica aqui embaixo do Complexo do Alemão. Ele, você tá louco? Eu falei assim... Cola em mim que você brilha. Mas é legal, mas é uma energia muito legal. Tanto quando eles estão na quadra, né? Na quadra, quando eles fazem ensaio na quadra, na rua, ou quando mais próximo do carnaval, eles vão pra Sapucaí e vão fazer ali os ensaios técnicos. Então tem todas essas oportunidades. Então, não posso ir pro carnaval no Rio de Janeiro, passagem muito cara, etc, etc. Dá pra ir antes e sentir um pouco o que é e o a passagem também mais barata. Muito mais barata, mais barata. né? Ou pegar as bordas, né? Assim, né? Um pouco antes do carnaval e um pouquinho e volta um pouco depois. Essa é a minha tristeza, porque eu não consegui ir no carnaval. Porque eu tava trabalhando. E daí essa é a minha próxima pergunta. Agora, então, você apresenta o teu programa diariamente. Sim. Como que você tem se organizado para viajar? Como é que tá sendo a sua agenda para você conseguir viajar? É mais complicado durante o ano, porque o programa é de segunda a sexta ao vivo. Mas às vezes acontece, por exemplo, de um feriado numa sexta-feira, num feriado numa quinta-feira, aí a direção propicia que a gente grave.
aquele programa de quinta e de sexta, por exemplo. Aí eu consigo. Teve alguns dias atrás que eu gravei, que não ia ter o programa porque ia ter um jogo de transmissão nacional da TV Cultura. E aí eu gravei o de quinta e o de sexta. Então eu consegui ir para Pato Branco, ver minha mãe e tudo mais. Mas daí eu consigo. Mas não é uma coisa que eu consigo planejar. Muita antecedência. Entendeu? Eu quero fazer uma viagem o ano que vem, mas aí eu tenho que planejar no começo do ano que vem, falar com a direção que eu vou ficar fora tantos dias, daí eu tenho que deixar gravado todos esses programas em específico para eu poder viajar. Tá Então, vendo, gente? Gente como a gente, pessoa que tem que tirar férias, que tem que se programar. E assim é pra maioria das pessoas. Você pode viajar, o mundo tá aí pra você viajar. A primeira coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, que a gente não cansa de falar aqui, né, Carla? Organização. Planejamento. Até porque se você, o caso do Thiago, é o caso de vários outros profissionais, eu acho que quase todas as empresas, claro que você não pode ter isso como rotina, mas se você fala assim, olha, eu preciso fazer uma viagem com a minha família, enfim, sozinho, eu vou voltar melhor. Vou voltar melhor, e volta. Eu preciso de 3 dias de folga, que eu posso compensar num outro dia, você desconta, não sei, porque daí cada realidade, né, uma negociação. Mas eu acho que é difícil uma empresa negar isso. Eu também acho difícil. Acho muito difícil. Porque se você tem essa normativa com você cumpre sempre o teu papel, você faz as coisas certas, por que não acontecer ali? Aquela semana, uma semana de folga que vai se juntar com aquele sábado e domingo, já vão se tornar 8 dias, sabe? E vai indo. Então, são planejamentos que você faz. Exatamente. Eu acho isso é muito importante a gente falar sempre, porque a maioria das pessoas fica muito desmotivada. Porque quando você acompanha blogueiros, que você acompanha pessoas que vivem para viajar, a pessoa viaja 4, 5 vezes no ano. Mas, assim, 90% das pessoas, a realidade não é essa. Não é. Você se programa tanto financeiramente quanto dias, férias, para você conseguir alcançar seus objetivos. Então, você tem um objetivo, se organize. Que vai dar certo. Vai dar certo. Tudo bem que tem coisas que não dão exatamente como a gente planejou, porque vai ser a minha viagem pro exterior, minha primeira, assim, pra Paris, que foi uma coisa muito louca. Já aproveita. Sabe por quê, gente? Vamos imaginar. Porque teve uma época aqui em Cascavel que tinha muitas empresas, um pouco exagero, né? Mas algumas empresas que elas davam golpes. Ainda existem, né? Sempre tem. Sempre tem, Sempre né? tem. Enfim, aí a gente tinha planejado isso em 2011. Uma viagem pra Europa. E aí eu falei assim... 2011. Gente, 2011. Né? É uma viagem pra Europa que a gente já tinha pensado, já fazia meses, enfim. E a gente ia em 3. E eu falei assim, vamos comprar essa passagem. Vamos comprar pela internet, porque eu gosto de pesquisar as coisas pela internet. Eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto dessas coisas. Também gosto. Olhei o site, eu comprei o site na Latam, na época era Latam ainda. Comprei as passagens, ok. Só que daí teve um detalhe muito sério. Porque eu errei o nome de uma das pessoas. Eu inverti o sobrenome pro nome. E naquela época não dava para alterar o nome. A companhia aérea tinha problemas com isso. Aí daí o que eu fiz? Era como se Thiago Mafessoni, eu coloquei Mafessoni Thiago, e daí ia ficar invertido lá, eles não iam me localizar e assim por diante. O que aconteceu? Nós estávamos em 13, eu comprei as 3 passagens. Uma deu errado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que cancelar esta passagem. Cancelei esta passagem. Só que daí eu falei assim, mas como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei mudar, não sei cancelar, não sei. O que eu fiz? Fui numa agência de turismo. E na agência de turismo, a gente foi lá e falou assim, eu preciso comprar essa passagem. A gente comprou a passagem. Ok. E eu fiquei com o bilhete lindo, com o voucher, né, na época. Você coloca no meio do passaporte, riquíssimo. Eu fiquei né? lá, porque faltava ainda um mês, sei lá, uns 3 meses. Na época, eu lembro que eu paguei R$1.495. Fortuna. E de volta para Paris. R$1.495. Mas. Ok. Tá. Daí, tá. Passou-se os dias e faltava o quê? 3 dias para viajar. E aí eu peguei e fiz o quê? Vou pegar vou conferir se tá tudo certo, porque eu sou desse, eu preciso conferir se tá tudo ok. Liguei na TAM. Falei, senhor, não localizou esse voo? E eu assim, como não localizou esse voo?
Não, não tem essa passagem. A única passagem, que era a minha, não tinha. A dos outros 2 estava certo, porque eu tinha comprado pelo site e estava tudo ok. Quando a minha, que estava com o nome errado, comprado pela agência, eu falei assim, mas o que aconteceu? Não, ela foi comprada e cancelada no mesmo dia. Gente, eu chorava compulsoriamente. Compulsoriamente, ótimo. Compulsivamente. E falei assim, não é possível. Não acredito. E daí eu olhava e falei assim, mas não pode, tá aqui. Eu falei, não, senhor, isso foi cancelado, tal. Gente, daí eu liguei pra eles, eu contei e tudo mais. A gente foi na agência, daí a gente foi descobrir que no dia seguinte, eu liguei lá, no dia seguinte a agência tinha fechado. A mulher tinha desaparecido. Não só ela comprou minha passagem e cancelou, como ela comprou passagem de outras pessoas para outros lugares com o cartão de crédito. Deus. O seu cartão de crédito? Na época. Pensa no desespero. E daí eu falei assim, ainda bem que eu vi antes. Já pensou eu no aeroporto de Foz do Iguaçu? Mala pronta. Não tem voo pra você. Fui comprar a passagem de novo. Foram R$5.800. Ai, que nervoso. Só a minha passagem. Mas eu falei assim, o que eu vou fazer? Tem que ir, né? Vamos lá, tá todo mundo planejado durante... Você já tava lá em Paris, já fazia meses, né? Exatamente. Porque quando a gente começa a planejar uma viagem, a gente já tá fazendo a viagem, mas né? são essas coisas que hoje eu presto muito atenção quando eu vou fazer isso. Eu vou comprar uma coisa, eu tenho que ler as datas. Eu tenho que conferir 3 vezes. Eu tenho que olhar de novo. Aí eu fechei a compra, finalizou, veio no cartão. Daí eu vou lá no site de novo. Tá tudo certo, tá ali. De novo. Porque eu não posso correr esse risco de novo. Sabe? Isso é traumatizante. É traumatizante. Foi terrível. Com certeza. Porque era a viagem dos meus sonhos. Era viajar para Paris, né? E daí, claro, foi Paris, Madrid, Barcelona, Roma, Milão, Paris de novo, e daí a gente voltou. Qual você gostou mais? 15 dias. A gente tá dentro dessa história. Eu tô lá com você, Eu tá? também. Você tá contando, eu tô aqui assim, ó. Eu voando, né? Andando não, né? Voando, né? De repente, chegando em Paris de manhã cedo, aí você abre a janelinha do avião e tá lá a torre assim. Eu e a Carla, a gente chora. Aí, não conta coisa emocionante que a gente chora. Tem uma coisa que, ao mesmo tempo, é um pouco decepcionante, eu acho. Porque quando eu cheguei em Paris, desci no aeroporto, no Charles de Gaulle, e daí você fica lá andando com aquela montoeira de gente. Tá? Eu lembro até hoje a sensação. A sensação e tal. A gente pegou metrô, porque tudo foi planejado por mim, né? Eu escolhi os hotéis, eu escolhi os hostels, né, gente? Eu escolhi foi hostel? Foi hostel, sim. Hotéis simples, até porque a gente só via pra ele pra dormir, né? Não tinha nada pra fazer. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, a torre não veio me abraçar. Eu olhei pra aquilo e falei assim, nossa, tô em Paris. E... o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não mudou nada dentro de mim, não mudou. Então, todo mundo contava histórias magníficas. Porque Paris é a da cidade torre. de luz, que Paris é a cidade não sei o que lá. Eu falei assim, gente, a Paris vai vir. Que delícia de receber aqui. Não aconteceu nada. Então, a frustração talvez seja desse encanto que, na verdade, foi mais uma sensação de realização. Um pouco diferente. Porque lá eu caminhei horrores. O meu pé, ele ficou em carne viva. O meu pé embaixo... Sabe, vocês devem saber, a planta do pé Faz assim, bolha. embaixo. É aquele nervo que parece que tá esticando e você não consegue mais andar. Eu já senti isso muitas vezes. É uma coisa que eu... Porque, claro, no primeiro dia a gente andou. Era junho. No dia dos namorados. Acho que foi um dia antes do dia dos namorados. Foi dia 11 de junho. A gente andou tanto que... a noite chegava, era 11 da noite. Mas ficava dia, até 10 da noite. Esse é um detalhe interessante. Na Europa, no verão, tem sol até 9 horas da noite, pelo menos, né? Dependendo da época, claro, né? E daí você fica andando em Paris, assim, se arrastando, parecendo que tá morrendo. É uma coisa terrível. Então eu digo pras pessoas, vão com tênis, vão com um negócio assim que você usa muito. Não adianta você comprar um tênis novo. Eu vou comprar um fulano porque...
Você chega lá, você... Vou usar um com V aqui assim, Você nunca... Pô, entendeu? Porque não dá, tem que ser aquele tênis bem velho O que da você bate academia, sempre. o da academia. Tem que ser aquele ali, entendeu? Não tem outra forma. Mas sabe que eu falo sempre, quando a gente tá organizando viagem e as pessoas vão pra lá, eu já falo. Falei, olha, não compre... Não, você até pode comprar sapato novo. Sim. Mas você vai usar uns 3 meses antes. Pra Exatamente. você bater esse sapato. Porque Pra ele você... fazer as formas Não, do seu pé. porque não adianta. Você vai querer usar sapato novo, você vai se frustrar porque vai doer seu pé, você não vai conseguir fazer seu passeio. E aí depois, além de machucar no dia com o sapato, o próximo vai continuar machucando o seu pé. Claro. Porque tá machucado. Então, assim, essa ideia, né, de, quero usar aquele look mais maravilhoso de salto, não sei o quê. Então, vamos conversar. Então, ou você vai para a festa ou você vai passear e conhecer determinado lugar. Exato, né? porque precisa caminhar. E eu sou bem chata, eu sou bem insistente. Falo, deixa eu dar uma olhada, o que você tá levando nessa mala? Porque se eu ver um sapato novo ali, eu já vou te avisar pra você levar mais Até um. porque uma das coisas que estragar. eu sempre gosto de falar para as pessoas que vão viajar é porque você só conhece a cidade, o lugar, caminhando. Não tem outra forma. Eu vou pegar um Uber, vou pegar um táxi, vou pegar... Não, tudo bem. Você vai pegar um táxi. Você que já foi para Buenos Aires, vai pegar um táxi do hotel para Recoleta. Ótimo, que legal. Você vai pegar e... Ok. Mas se você não andar e você não ver a arquitetura do lugar, se você não ver a dinâmica da rua. A dinâmica da rua, como que as pessoas se comportam. As pessoas estão usando... Na França, todo mundo usa cachecol, assim. Pode estar de verão, pode estar inverno, pode estar em todos os lugares. Sentado, tomando um cafezinho. Um sorvete. Mas com um cachecol no pescoço, lenço que seja. E fumando, sabe? né? Meu Deus, os como cafés, o povo fuma, todo gente. mundo toma café na beira da rua. Então, são coisas que você só faz caminhando. Exato. Você só vê caminhando. Você sabe que a gente fez uma viagem para uma família para Itália. E daí a gente reservou um hotel que dava 30 minutos de caminhada, não, menos, dava 20 minutos de caminhada para a Fontana di Trevi, que é aquela que você joga a moedinha. Daí, era a primeira viagem deles, né? Aí eles assim, nossa, mas vai ter que caminhar 20 minutos. Daí eu falei, viu, 20 minutos numa viagem em Roma é tipo na porta da sua casa, porque você caminha o dia inteiro. Não é 20 minutos que você vai caminhar, e você vai caminhar Roma o dia inteiro. São vielas, né? São ruazinhas que você vai ter que ir andando, tem que entrar nelas. Exatamente. Então, assim, viajou, principalmente para esses destinos como na Europa, também em Buenos Aires, muito. Nova York também se caminha muito. Algumas cidades não se caminha tanto, tipo Los Angeles você vai andar de carro. Sim, porque a cidade é feito para isso, para andar de carro. Mas caminhar, gente. É caminhar para você viver a cidade, para você sentir, como o Thiago falou. Ver como que as pessoas se comportam, como que eles colocam as frutas na exposição. Sim, é legal isso, né? As boulangeries. As padarias de lá, que você vê todos aqueles pães todos expostos. E eu gosto de olhar o que as pessoas estão comendo. Entendeu? Eu passo assim, ó. Eu gosto de olhar o que as quero pessoas estão aquele comendo. lá, E eu ainda tenho aquela cara de falar assim, moço, queria aquele ali, ó. Eu sempre faço isso em restaurante, Thiago. Quem tá comigo sempre passa vergonha. Porque passa comida, eu fico assim, daí eu chamo o garçom. O que ele pediu? Aquilo eu quero aquilo. Eu tenho uma coisa, né? Eu nunca fui com dinheiro. Tipo, nossa, tenho dinheiro pra ir no restaurante. Eu nunca fui. Posso rasgar aqui, né? Então, a gente sempre ia escolher as coisas mais em conta. Nossa, na Europa, eu fui em tanto McDonald's. Você não tem noção. Porque o McDonald's é aquela coisa. Você vai pedir um Big Mac... Aqui, lá, vai ser sempre o mesmo. Então, você sabe o que você tá comendo. E você não vai morrer de fome. Que você tem algumas opções. Você pode ter experiência gastronômica e não morrer de fome. Morrer de fome. Então, tá tudo certo. Mas você sabe que existe um tipo de McDonald's especial para cada país. Sempre tem algum que é daquele país. Então, na França tem o Royal, que se eu não me engano é esse. Na Tailândia tem um especial também deles, que eu não lembro o nome. E eu não faço as minhas viagens comendo McDonald's a viagem inteira. Sim. Mas eu sempre como McDonald's. Pra experimentar. Eu compro 2 vezes eu vou ao McDonald's nas minhas viagens. Primeiro para comer o Big Mac. Porque eu quero comparar para ver se é realmente igual. E eu acho que muda um pouco. Muda um pouco. O gosto da carne. O pão, eu acho que é diferente. Também. E o McDonald's do país. Então, a Alemanha tem um McDonald's. Esse eu não comi porque eu não como carne de porco. Porque é um com salsicha. Sim. Que é diferentão lá.
Mas, assim, é interessante você fazer essas duas pausas, pra mim, né? Fazer essas duas pausas no McDonald's pra conhecer o que é deles específico do país, que eu não vou encontrar em nenhum lugar do mundo, a não ser naquele país, aquele Que modelo é do McDonald's. a mesma coisa que o gelato italiano. Exato. O sorvete italiano nunca vai ser igual em outro lugar, vai ser sempre aquele lá. Gente, depois que você toma um gelato italiano, você não gosta mais de sorvete de outros lugares. Isso é traumatizante. O que é visto, meus amigos, não pode ser desvisto. Exato. Mas eu não gosto da pizza de Roma, não gostei. Não gostou? Detestei. Você chegou a ir a Nápoles? Não fui a foi Nápoles. Só Roma. Roma-Milão, né? Milão, Roma, mas eu Milão. não gostei da pizza de lá. É porque achei fina, achei ela é fina. sem gosto. É porque aqui no Brasil, aqui pelo menos em Não, Cascavel, aqui né? a gente come Recheado, calzone, né? A gente come calzone. Borda recheada, com carne, mostarda, batata palha, Isso, pizza lá doce. E lá a pizza é fininha e normalmente tem 4 sabores, né? A marguerita, não sei o quê, A gente foi arite. comer uma pizza em Nova York, eu e o Pablo, né? Aí a gente chegou lá e eu falei, amor, tem, sei lá, calabresa e bacon. Aí ele olhou aquela pizza dessa finurinha, assim, ó. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que pedir uma pizza inteira. Mas é que a pizza é individual. Não sei se é em todos os lugares, mas as minhas experiências com pizza fora do Brasil, a pizza é individual. Ela é grandona, só que você olha assim, nossa, é grande, Mas né? ela é fina. Só que ela é fininha, ela é pra você, só pra Se você. enrola, é uma panqueca. Exato, é igual uma panqueca. É verdade. Ei, mas toda essa conversa aqui me fez pensar numa coisa. Um perrengue chique que você tenha passado. Ai, mas mais do que isso aí? Mais do que... Uma vergonha alheia, mas pode ser em qualquer lugar. Não, eu acho que eu não tive nenhuma vergonha, assim. Teve uma vez que a gente foi pra Versailles, a gente tava em Paris e falei, vamos pra Versailles, né? Porque não tem como, né? Sim. E Faz parte do roteiro Versalhes, obrigatório. madame. E eu falava assim, vamos aqui, é aqui, porque Versalhes tem acho que um bairro chamado Versalhes, uma coisa assim. E aí tem A cidade onde tá o palácio. E aí a gente entrou nesse lugar. A gente passou e a gente pediu pra todo mundo. E a gente tava indo pro lugar errado. E daí ele falava assim, mas a gente tá errado. Eu falei assim, não é possível. Eu falei, tá errado? Eu falei assim, mas não pode, tá escrito Versalhes. Eu falei assim, não é pra esse lugar. Aí a gente desceu quase 3 estações pra depois descer, voltar pra trás, porque a gente tava indo no caminho completamente errado. A gente ia... E daí eu fiquei pensando assim, gente, mas imagina o tanto de turista que não passa por isso. Porque você não sabe o nome dos lugares, você não sabe a língua deles. Aham. Ele falava mais ou menos francês e tal, enrolava. E a gente tava num bairro de árabes, turcos, eu não sei. E aí a comida também era ruim, enfim. Mas não teve um perrengue, assim, chique, assim, não. Não, qualquer perrengue que você passar em Paris é chique, né, amor? Sim. Qualquer um. Até Se você- pegar um metrô errado, você pegar tá o tudo metrô errado, certo. você pegou em Paris, não pegou o mas, ônibus assim, errado aqui na estação o perrengue Avenida Brasil. chique é que assim, como a gente foi em hostel, eu reservei todos eles pelo Booking. E aí, eu cheguei em um deles e lá não tem elevador, nenhum desses lugares. Sim. Que a gente Se tava você com assistiu mala. Emily em Paris, a realidade é aquela. E daí eu falei assim, gente... E era, sei lá, 5 andares, eu acho, pra chegar. E a gente falou assim, meu Deus, uma escada desse tamanho, assim, mal e mal a gente passava. E eu teve que levar a mala lá pra cima. Azar. A pessoa que tem dificuldade de locomoção sofre muito na França. Porque, assim, vamos falar só de Paris, porque senão vai ser muito, né? Vai ser geral demais. Porque é muito diferente. Cada lugar da França, eles são muito diferentes. Mas em Paris, especificamente, a estação de metrô, ela tem umas escadas infinitas e não tem acessibilidade. Não. Uma ou outra tem, mas a maioria não tem. Sim. Os hotéis... Também, especialmente se você for ficar num hostel. No hotel que são mais antigos, né? Ou num hotel... não vai ter acessibilidade e nos restaurantes também não. Por quê? Porque os banheiros, ou eles ficam em cima ou eles ficam embaixo. Os banheiros raramente são no andar do restaurante. A arquiteta aqui falece. Aqui, ó. Deitada morta aqui, ó. É verdade, é complexo. Pra quem tem perrengue dificuldade... chique também foi no café da manhã. Teve um deles que eu falei assim, gente, mano, como é que eu vou comer esse pão duro? Era um pão muito nada a ver. Eu falei assim, gente, a gente vai comer na padaria lá fora, porque não tem como. Não tinha como comer. Eu falei assim... Fazer o quê? Paciência. Paciência. Eu tô pagando pouco.
Ah, entendi. Não, mas aí você falou uma coisa interessante que me trouxe mais uma pergunta. Gente, olha, eu tenho total condição de trabalhar no IBGE. Total. Você viu? Você deveria ser mineira. Eu acabei de voltar de uma viagem de Minas e daí eles falaram assim que a Inconfidência Mineira só poderia ter acontecido em Minas Gerais. Porque eles são pesquisadores natos, fofoqueiros natos. Isso quem me disse foi o mineiro. Ele falou assim, o mineiro, você chega pra ele e fala assim, você tá vindo de onde? Tá indo pra onde? É fim de quem? E a prosa do mineiro faz com que você conte a vida pra ele, dando risada, tomando um cafezinho, comendo uma broa de milho. E você tá ali, né? Você tá entregando a sua vida inteira. E então... eu não aguento, porque eu sou muito fofoqueira. Então, muito por isso fofoqueira. que o cara denunciou o Tiradentes, porque ele não se aguentou. Certamente deram um cafezinho com broa pra ele e ele contou o que tava acontecendo. Gente, não, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma pessoa muito próxima de mim que tá grávida, que eu não posso contar quem que é, mas se vocês me perguntarem 3 vezes, eu conto. Que eu já sei. E a pessoa tá grávida, e aí eu vou ser a Dinda do neném. Só que eu não posso saber... A pessoa deve saber que é ela, né? Eu acredito que ela vai ser a Dinda do neném. Aí, eu não posso saber o resultado da sexagem. Isso foi definido num grupo que eu não posso saber o resultado da sexagem, porque eu vou contar. O bom é que você já sabe aonde você tá pisando, né? E aí eu falo, olha, você quer me matar? Me conta o segredo. Porque eu não aguento. Não aguento. Não me conta o segredo que eu não quero saber. Eu não posso saber porque eu vou contar. Você vai contar? Eu vou contar. Sabe esse negócio, tipo assim, ó, vou te raptar e vou te torturar pra você contar? Cara, eu entrego na primeira. Me raptou, eu vou te entregar. Não precisa nem raptar. Pode falar, eu vou Vem cá, que eu vou te Deixa eu te contar quem tá grávida. Mas eu gosto de contar segredos. Olha, não conta pra mim se não puder contar pra ninguém. Não, mas eu vou pedir pra você não contar pra ninguém. Aí não contar pelo menos pro Pablo, senão eu me explodo. Então, você pede pra ele não contar pra ninguém também. Vou contar aqui no podcast um segredo. Eu conto no máximo pra Carly, pra aquela câmera ali. Nossa senhora. Voltando à minha questão. Mala. Tiago, você é o louco da mala? E o que não pode faltar na sua mala? Grande ou pequena? Meu spray de cabelo. Ai, Gente, o cabelo dele não tem imaginei. um fio. Faz Eu tô assim, aqui ó. só Faz olhando assim, assim, eu ó, quero pra ver. ele. Não, se alguém encostar no meu cabelo, fala assim, sai daqui. Você demora muito tempo pra arrumar seu cabelo ou já pegou é prática? bem rapidinho. Mas não é só spray, você tem secador também? Não, usa secador. Secador, pasta e o spray. Mas ao mesmo tempo são coisas que eu já vivi, experiências, onde eu... Inclusive, mês retrasado. Fui pra São Paulo, falei assim, gente, eu não sei onde que eu tô indo. É um lugar, era uma chácara, enfim, né? Falei assim, o meu spray não pode ir na mala de mão, porque não vai passar no raio-x, porque tem mais de 400 ml, enfim. Aí... porque eu já... Taruga! Sim, porque é grande. Aí eu falei, Não adianta comprar pequeno, vai gastar, né? Sim, porque eu já perdi. Então eu falei assim, não vou arriscar, né? Aí fui na farmácia e comprei um desse tamanho assim, ó. Nenezinho. Aquele pra 2 dias. Meu Deus, Tudo gente, certo. é muito... Aí fui. Aí eu falei assim, gente, eu não vou levar o secador. Mas eu tinha meu secador de viagem, então um secador pequenininho. Eu falei assim, se acontecer de eu poder usar, ok, beleza. Se não, eu tenho que deixar secar natural meu cabelo. Fico batendo. E depois eu vou ajeitando ele com o spray. E vai ficando no lugar. Tem a técnica também sem secador. Ô, Carla, você foi da época de fazer prancha no cabelo com Nossa. ferro de passar? Não. Meu Deus do céu. Eu sou antiga, mas não Cara, tanto. Eu devo um você real pra bota, Jesus você Cristo. bota o cabelo aqui, ó, e passa com ferro assim, ó. Meu Deus. Mentira que você fez isso já. Eu era uma universitária pobre que morava lá na Unioeste e precisava, sabe, dar um tapa no visu pra poder ir no Square, gente. Aí o que você vai fazer? Você Ainda que não era na Mahai, ó, né, querido? aqui, ó. Dá aquela alisadinha aqui. Isso aí. Ó, já usei ferro de passar pra alisar o cabelo e secador pra alisar a roupa. Secador pra alisar a roupa também já Mas na fiz. viagem, por exemplo, as pessoas que não querem passar roupa, colocar dentro do banheiro. Colocar no tá tomando banheiro, banho. umidade, Ela vai dando uma... Ah lá, dica, gente. Dica muito boa essa. negocinho. Tá, Mas eu já fiz, mas... A roupa tá amassada, você tira lá, vai tomar banho, já estende lá, fala pra todo mundo tomar banho sem molhar sua roupa, pra ficar bem na fumacinha, assim, ela dá uma... Dá uma ajeitadinha. Alinhada. Olha lá, uma Mas, dica a minha mala, especial. mas eu não sou uma pessoa de mala. Tanto que esses dias eu fui pra São Paulo nessa viagem. Aí meu produtor falou assim...
você já arrumou a mala? Eu falei assim, eu não. Eu falei, como não? Eu falei assim, não, vou arrumar na noite. Antes de ir. Meu Deus, eu já teria arrumado ela a semana passada. Mas imagina, eu vou ficar me preocupando. Porque pra mim, são coisas muito rápidas. Quando você vai viajar pra uma coisa mais rápida e tudo mais, você coloca o essencial. Eu vou colocar, claro, cueca, você vai colocar uma camisetas, 2, 3 camisetas, shorts que não amassa, uma calça jeans que você vai, uma que você leva na mochila, vai que acontece alguma coisa, uma poça d'água cai em você e você tem que trocar. Um bebê vomita no seu colo. Essas coisas eu sempre me precavejo no sentido de, e se acontecer? Então eu preciso ter uma blusa de frio. Eu sempre vou ir no avião, no ônibus, com uma jaqueta fina, porque não pode dar volume, mas eu sempre vou levar uma jaqueta. Sempre. Independente se é verão ou inverno, Independente se é verão ou inverno. Porque às vezes eu já entrei em avião que tava, tipo, sei lá, 5 graus. E você, muito frio dentro de avião. Assim, não, mas já tive avião que tava, tipo, parecia que tava um calor nordestino. Tava economizando. Tava economizando. Assim, gente, mas não é possível isso. Então, assim, é melhor você ter e você amarrar na cintura e você do que você não ter. Então, é verdade. Isso, uma blusa sempre vai estar na minha mão. Eu nunca vou levar na mala, despachar. Não, vai estar comigo. Entendi. Em algum momento eu vou precisar. Mas lá em 2011, na tua viagem à França, enfim, na Itália e Espanha, você não tinha essas restrições de mala que nem a gente tem hoje. Não, porque na época... Você viajou com uma mala maior. Porque ele pagou um carro na passagem. Não, porque assim, a primeira vez, essas primeiras viagens, antigamente não tinha essas restrições de mala. Tipo, você comprava, eu não sei, eu não lembro disso mais. Não, na época era 23 quilos. Não, mudou já era automático. 5 anos. Já era automático. Você comprava o internacional, você não tinha que escolher. Se vai levar ou não vai levar, né? Mas mesmo nacional, não faz muito tempo que mudou. Não faz muito tempo, acho que faz o quê? Uns 5, 6 anos? Não, mas na época eu levei uma mala média, não era nem a grande, então, nem a era pequena, isso que eu queria perguntar, média, mesmo com a cada possibilidade. um levou uma mala média, porque quando você vai voltar, você acaba trazendo alguma coisa. Pra ida, você também leva mais coisas, porque eram 15 dias. Eu não sabia se eu ia ter, sei lá, onde lavar roupa, essas coisas. Então, eu fui levando mais camiseta. Camiseta é uma coisa que eu vou fazendo rolinho e eu vou levando, sei lá, vamos imaginar 15 camisetas. São 15 dias. Vou usar uma por dia e tá ok. Se eu precisar usar uma... Só não precisa levar 15 calças, né? Exatamente. Então você leva 3 shorts, porque daí os shorts você vai revezando e tudo mais. Exato. E lá na época tava meio frio em alguns dias na França, na Espanha tava quente para dedéu, mas na França tava frio. Então, são coisas que você vai pontuando. E se eu precisar de um shorts, eu tenho. Se eu precisar de um shorts de tactel, eu tenho. Se eu precisar de um shorts para ir para um jantar, eu tenho. Então... Só não precisa ser o armário inteiro, né, Thiago? Não precisa ser o armário inteiro, mas exato. Um pouco para cada coisa, você consegue montar uma mala de boa. Tem que pensar o que você vai fazer na sua viagem. Normalmente, quando as pessoas vão viajar, elas já têm uma ideia, né, prévia do que vai fazer. E aí fala assim, bom, então eu vou precisar disso, disso e daquilo. Isso. Então, assim, essa coisa de querer levar o armário inteiro, já no passado já não era legal por conta de carregar o peso da mala, que é ruim, dificulta a viagem, e hoje porque fica mais caro, porque hoje você precisa escolher. Eu não sei como que as pessoas levam na mochila, nas costas, porque é uma coisa que eu nunca vou conseguir me pegar, eu acho. 6 porque quilos. Mochileiro, realmente, pra mim, é uma coisa assim, colocar não, a mochila não... mochila mesmo. É complexo, eu também não... Porque tem não gente consigo. que vai pra esses lugares, assim, mais distantes, caminhando mesmo, que gosta de fazer isso. Fala assim, gente, é muito peso. Não tem como. Peso. Não tem como. Eu também gente, não tenho a tua mala de mão, quando você arrasta muito tempo... É pesada. É muito pesada. Aquilo já... Nossa! Você já fica meio assim, né? Não. Pra mim, não dá. E você gosta de comprar cacareco em viagem? Gosta de comprar coisas caras? Você é comprador? Olha, tudo que eu comprei na França, eu já dei. Todos os cachecóis que eu já comprei, chapéu que eu trouxe, eu nunca usei na vida. Nunca usei na vida. Nem lá. Você chegar lá, você fica muito local. Eu uma foto que eu fiquei ridículo. Você é da turma da Bárbara? Eu não posso usar ela touca. Falou que ela fica horrorosa de touca. É ridículo. Enfim. Mas assim, não sou de comprar tantas coisas. Por exemplo, esses dias eu fui pra Paraty, aqui, no Rio, que é maravilhoso aquele lugar, muito legal. Eu comprei uma canequinha.
Pra não dizer assim... De cachaça? Não, Porque lá é cachaça, né, o não, negócio. mas eu vou comprar uma canequinha... Sabe aquelas canequinhas que De vem café? lá escrito Paraty, tá, Aham. Eu comprei aquilo, entendeu? Imã de geladeira. Tenho 3 lá, porque 2 eu ganhei e 1 porque eu comprei. Mas não é uma coisa que me... Brilha Você os fica em olhos. função na viagem pra ir atrás, Ficar né? comprando souvenir, não. Não gosta. Não E faz falta, alguma né? coisa cara, assim, tipo assim, eu vou pra Paris, eu vou, sei lá, vou trazer uma Yves Saint Laurent. Uma Louis Vuitton. Querida, eu não tenho dinheiro pra isso. Eu prefiro viajar. prefiro O viajar. meu dinheiro, eu gastei na passagem do hotel. Eu acho que eu comprei uma torrezinha lá em Paris, que eu tenho até hoje. Que tem lá em cima da minha... Eu comprei um telefone antigo em Buenos Aires, na Feira de São Telmo, que é muito legal. Eu gosto de visitar essas coisas antigas. A Feira de São Telmo tem só no domingo? Só no domingo de manhã. Só no domingo de manhã, as né? lojas ficam. Mas a feira em si, eles É, o montam- antiquário. Eu fui pra aquela Buenos coisa e Aires tal. uma vez, mas foi a minha primeira viagem. E aí, semana que vem, eu vou de novo. Só que eu vou ter que fazer totalmente uma ressignificação da minha viagem, porque na época, como foi a minha primeira, teve coisas que eu não vi. Sim. Que eu não vi, que eu não... Sabe? Assim, a Bárbara daquela época não é a mesma Não é Bárbara mesmo, de claro que hoje. não. Eu não vi aquela flor de metal. Eu não vi também. Eu fui Floralis 2 genérica. vezes pra Buenos Aires e não vi aquela flor de metal. Eu não vi também. E aí eu vou ter que ressignificar. É por isso que eu pergunto da feirinha de São Telmo. Porque eu vi que as lojas ficam abertas, mas a feirinha mesmo, então, só no Aí domingo. Domingo de manhã. Eu comprei esse telefone e ele funciona. Ele toca. Sério? Ai, que ele legal. toca. Parece que tá dentro de uma panela, mas tipo, tá dentro de uma panela. Mas é bem legal. Eu gosto dessas antiguidades, essas coisas assim que remetem a uma lembrança. Mas uma das coisas de Buenos Aires que eu sempre falo pras pessoas, e eu gosto bastante de falar disso, é vão pra Buenos Aires antes de ir pra Europa. Por quê? Porque quando você vai pra Buenos Aires, você vê uma cidade europeia, mas aqui perto de você, que ela tem proporções menores que a Europa. Exato. Você vê uma Casa Rosada. Quando eu falo assim, é a Casa Rosada, a Casa do Parlamento, eu já tinha conhecido Brasília. Então, quando você vê a Casa Rosada em comparação ao Palácio do Planalto, que é imenso, que é uma coisa assim gigante, que tem um pátio quilométrico. Inacessível pra, né? Eu cheguei a fazer o tour na coisa. Você fez? Mas, enfim, a Casa Rosada é uma casa desse tamanho, perto das outras coisas. Sim. Aí tem as igrejas, as catedrais de Buenos Aires, são desse tamanho, perto de uma catedral de Notre Dame. Quem é uma catedral de Buenos Aires, gente? Mas, ao mesmo tempo, é bom você conhecer, porque você tem uma dimensão melhor, talvez, da Europa. Você vê aqueles palácios. Você vê o Palácio de Versalhes. Quando você olha o Palácio de Versalhes, não tem comparação. Olha o tamanho daquele lugar. É o maior, né? É o maior que existe. Aí, então, você já viu Buenos Aires. Agora, se você vê o Palácio de Versalhes, aí você fala assim, agora eu vou Buenos Aires. Aí você chega lá e fala assim, nossa, é só isso? Mas você sabe que é uma dica que a gente sempre dá pros nossos viajantes. Eu não sei, eu nunca viajei pra fora. Vai pra Vamos Buenos começar Aires. por Buenos Aires? Vamos Vamos Buenos começar Aires. Buenos É bem Aires. isso. Eles são nossos irmãos. Aham. A língua deles é diferente. A comida deles é um pouco diferente. O dinheiro deles é diferente. Diferente. Então você vai conseguir se adaptar ou perceber como é que funciona essa mudança. Não queira logo meter uma Tailândia. Não, Tailândia precisa ter Porque já uns quilômetros eu rodados acho pra ir. Eu Aham. acho que Buenos Aires é uma cidade bonita, é uma cidade agradável. gostosa de você ir. Você tem palácios bonitos, você tem aquele teatro lá, O Colón. Colón, isso. Ele é muito bonito. Sabe, o cemitério, eu adoro ir em cemitério. Sabe que eu Adoro tive uma cemitério. fase da minha vida também que eu tive que ir muito em cemitério. Eu fui na Recoleta, eu fui em Paris, eu fui no Père Lachaise, sabe? São coisas... Mas Buenos Aires é bom de você ir. Eu circulei muito a pé também. Na Buenos época Aires que tem eu que fui, fazer a pé, gente. a pé. Buenos Aires nada... Até assim, né? Dá pra pegar lá o metrô pra ter experiência. A experiência do metrô. Mas é a pé o negócio. A gente só andou de metrô lá a última vez que a gente foi. Dessa vez a gente pretende andar só de metrô também. Na época que eu fui em Buenos Aires, a última vez, eles estavam com muita sujeira. A cidade estava muito suja. A noite era uma coisa assim, de sacos de lixo na rua. Era uma coisa muito louca, entendeu? Mas hoje já disse que não.
Hoje já falaram que já melhorou, já tá tudo organizado e tal. Mas O bem governo tá gostoso. fazendo bastante incentivo para as pessoas visitarem, né? Mas eu acho Agora. que Buenos Aires é um bom início É. sei lá, de visita exterior. É. E qual foi a última viagem que você fez? A última viagem mesmo foi agora, que eu fui para São Paulo, mas a anterior, que para mim foi mais interessante, foi no final do ano, foi no começo do ano, que foi para Paraty, que eu conheci Arraial do Cabo, que eu conheci outros lugares no Rio de Arraial do Janeiro. Cabo também é bem especial. Você gostou de lá? Eu gostei de lá. É muito bonito. É muito. Você sabe que, porque Arraial do Cabo, quando você vai na cidade do Arraial do Cabo, é uma cidadezinha básica, não. Mas o interessante são os passeios de barco que você faz. Aquela Aí água. você vê os peixes embaixo, você nada com água eles. É uma coisa linda. É bem, É muito bem legal. bonito. Aí em Paraty também, eu fui fazer esses passeios em Paraty. Inclusive, encontrei uma amiga aqui de Cascavel. Eu tava no Você não meio... pode viajar, Não, gente, você encontra alguém de eu tava Cascavel. no meio... Não, mas foi inusitado, né? Eu tava na feira de Paraty, que à noite aquilo lá é muito ferve de gente e tal, né? Aí eu tinha comprado um drink e postei no Instagram, né? Pá, postei assim. Falando nisso, Aí- Thiago, manda lá. Daí eu postei a foto, ela me mandou mensagem. Eu tô aqui. Eu falei assim, aqui aonde? Eu falei assim, eu tô aqui, no mesmo lugar que você. Eu falei assim, mas não é possível. Sim, vem aqui três quadras aqui que a gente tá aqui. Eu falei assim, não é possível. Tava ela com o marido dela, com meus amigos também, tudo aqui de Cascavel. Era o último trecho onde ela tava fazendo as férias dela. Que legal! Eu falei assim, gente... E olha só, porque eu tive que postar, ela estava vendo o meu story naquela hora pra dar certo. E a gente fez uma foto lá e registrou isso. Muito legal. Sabe como eu conheci delícia. Paraty? Eu tava indo para os Estados Unidos e eles cancelaram o voo. E, enfim, e daí eu remarquei esse voo que na verdade daí eu já tinha feito outras amizades lá, não sei o que. Eu falei, eu posso ir depois e voltar depois? Na época eu tinha essa flexibilidade, hoje já não tenho mais, mas... E aí eu fiquei 5 dias a mais, eu já estava no Rio de Janeiro. Aham. Eu falei, porque eles estavam indo para Paraty, eu fui com eles para Paraty, tipo, de penetra na viagem dos outros. Vamos, Eles estavam né? com o Airbnb alugado já, tudo pronto. E aí eu voltei com eles e fui para minha viagem para os Estados Unidos. Tá vendo? Tudo pra adicionar uma perrengue viagem. chique, isso é um perrengue chique. Tudo para adicionar Você um sabe destino. que são essas viagens muito malucas, assim, que a gente aprende também. Porque você sabia que Paraty, ela tem as ruas. Quem não conhece Paraty vai pesquisar lá na internet e tudo mais. Porque as ruas têm os paralelepípedos, são as pedras mesmo construídas na época do Império e assim por diante. E as ruas, elas são em curva, Aham. assim, pra baixo. Sim. Mas por quê? Porque na época que ela foi construída, não tinha esgoto. Então, o que acontecia? O esgoto ia pra rua. E o que acontecia? Quando chovia, aquilo Virava um rio virava um rio e para que ir levava pro pro mar. É porque, na verdade, não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Então as pessoas jogavam cocô, xixi, Tudo na tudo, rua. tudo, tudo na Como em rua. qualquer lugar do Então mundo, ele- tá? A ele gente não fazia- pensa, nossa, Brasil é podre. Não, França era assim também. Todo lugar era assim. Mas o França todo mundo convive com rato, gente. Andando na rua, correndo de noite. É verdade. É porque eles têm muitos bequinhos, assim, né? Mas é que essas Cidade cidades antiga, antigas, cemitério Londres, embaixo da tem- cidade. Dá É dá isso. até pra fazer um tour, né, do Eu nunca fui nas catacumbas, eu nunca tive esse desejo. Pira louca, é quase pira louca. É quase um fetiche, né? Entrando catacumba lá embaixo, né? Pelo amor de Ai, eu prefiro ficar olhando as luzes, comendo um croissant, tomando um café. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Aqui, eu não sei nem quanto tempo a gente tem. Não, a gente já tá quase, já estamos quase indo pros finalmente, Ah, tá. mas olha, o papo tá bom, a gente fica aqui a noite gente inteira, a fica gente quer a aqui. gente que Uma das manda. coisas que é bom no planejamento de você fazer as coisas é você comprar com antecedência alguns detalhes. Por exemplo, na Torre Eiffel, eu saí daqui do Brasil já com tudo comprado. As pessoas vão falar, você é louco, gente? Sim. Eu comprei a minha passagem de Paris para Milão, a passagem de Milão para Roma, de avião, de Roma para não sei aonde. Lá, eu comprei, deixei tudo comprado. Então, o horário de chegar e o horário de saída, eu sabia exatamente. A Torre Eiffel, eu já tinha pesquisado na época, isso em 2011, que era bom comprar com antecedência. Então, o que eu fiz? Lindamente, entrei lá no site da Torre Eiffel, comprei o horário exato que a gente ia estar lá. Se eu ia perder o avião, paciência, mas eu comprei aquilo lá. Quando a gente chegou na Torre Eiffel, me arrastando,
com o pé. Arrastão, porque tava doendo demais. Porque eu não comprei no primeiro dia, comprei no segundo. Foi durante o dia ou à noite você pegou? Durante o dia. Era uma coisa quilométrica aquela fila. Era assim, embaixo da torre fazia uma cobra. Cheio de chinês. Gente pra comprar ingresso, pra entrar naquele lugar. E eu, com meu papelzinho, assim, folha sulfite. Eu falei assim, gente, olha isso. Aí veio uma mulher, não sei, do além. Ela veio atravessando assim, ó, tudo. E ela falou assim, vocês têm horário? Em francês, né, obviamente. Vocês têm horário? Eu falei assim, sim. Falei assim, é por aqui. Ela pegou a gente pela mão e carregou. Eu entrei no elevador e subi. Você só deu um tchau pro pessoal da fila que não se planejou. Eu não sei o que aconteceu. Ó, beijinho, não tinha o beijinho no ombro ainda, mas você deu, né? Porque era aquele horário. Ela simplesmente abriu a porta, puxou a gente entrou no elevador e subiu. Eu não fiquei lá 2 minutos. E a gente subiu na torre. Porque eu já tinha comprado o ingresso, tava tudo certo, o horário tava aquele. E aí você fica falando no elevador. E tem um monte de brasileiro em volta de você e você não sabe, né? Então você não pode nem falar nada. Gente, Sempre o Pablo tem. faz isso, cara. Eu falo pra ele sabe. toda vez. O Pablo tá lá, tipo Olha assim... aquela lá, olha aquela roupa daquela. Quer ficar discutindo as pessoas da frente dela. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você não sabe se é brasileiro, se não é brasileiro, não tem cara. Pelo amor de Deus. Ainda mais brasileiro. Tem sim. Sabe o que brasileiro... Não, brasileiro não tem cara. Brasileiro tem Jeito. Gente, isso sim. de conversar. Amiga! Aqui! Se tá fazendo assim, é brasileiro, Brasileiro certeza. Outra coisa, mulher muito maquiada, muito arrumada, muito produzida, brasileira. As europeias uma não vez se em vestem Buenos do Aires, jeito eles que- falaram pra mim que eles notam que eram brasileira quando vem com um brinco, anel, pulseira e colar. Quando Olha. vem muito cheio de É, adereço, as eles falam brasileiras- que é A brasileira. Argentina já acho que tá de moletom, de chinelo. Não, e tem aquele lá, corte Sem de cortar cabelo o cabelo. clássico. Amarrado. Sem cortar Corte o cabelo. Corte de Argentina. cabelo clássico. Não tem corte. Gente, e agora, qual será a sua próxima viagem? Olha, o planejamento para uma viagem internacional é pro México, que vai ser no Dia dos Mortos. Maravilhoso. Não é uma, tipo assim, Maravilhoso. nunca foi uma, tipo assim, nossa, quero ir pra lá. Não. Mas deu certo. Mas eu acho que está se encaminhando para que seja essa viagem. Bem legal. Vai ser bem legal. Eu estive lá nessa É? data. Aham. As cidades, elas ficam muito coloridas. Então Então porque fica, sempre dizem isso. então fica muito legal. Eu vou Só espero o mar, que nessa época o mar cheio de... Como é o nome daquilo? Que Água viva? Não, água viva. aquelas algas, Ah, esqueci agora. Vai ficar ruim. Ela Na gruda verdade, nas sim. suas pernas. Aqui as suas fotos, Thiago, serão dentro do mar, não na areia areia. ali. Porque Não ela é fica sargaço. sargaço. Nessa época tem bastante sargaço. Não são em todas as praias. Então eles mandam uma... mandam não. Você vai entrar na internet, você já gosta de fazer isso, Aham. e vai olhar quais são as praias que naqueles dias tem bastante sargaço e qual que tem menos. Até é bom você fazer um planejamento mais flexível para que você consiga Quando se movimentar. estiver ali- Eu quero ir pra Tulum. Não sei que lugar que você vai. Você vai pra Cidade do México ou você vai Cidade pra do Yucatán? México, Cidade do Yucatán. México. Mas vocês vão fazer o... Não sei. Tá, mas enfim, se vocês forem Ainda pras não sei. praias, se vocês É. forem pras praias do Caribe, é legal você acompanhar essa questão do sargaço, A porque ideia- às vezes tem um dia que uma praia tá melhor, outra tá outra, e vocês vão acompanhando isso pra pegar a ideia, melhor. na verdade, é pra Cidade do México, para o Dia dos Mortos, e depois ir pra Colômbia, Cartagena e tudo mais. Eu ainda acho que vou mudar esse roteiro, porque é uma coisa completamente... Não, vão pra Enfim. Yucatán, vão lá, é muito legal. Eu vou dar uma dica aqui pra você agora que tá assistindo a gente. Se você não conhece muito essa história do Dia dos Mortos e Santa Muerte, que tem essa tradição muito forte lá no México, tem um filminho da Disney que é muito legal. É o filme preferido nosso lá em casa. É muito bom. E chama Viva a Vida é uma Festa. Ele é um filme muito, muito legal e ele conta de uma forma muito lúdica É. como é que eles Eles lidam com a morte, né? morte. E é uma coisa muito legal, é o filme favorito do Otávio. Ah, A que gente legal. adora. Eu adoro. E vale muito a pena pra você entender um pouquinho como é que é a cultura deles em relação a esse dia. É bem, bem legal. Bem legal. Então vale muito a pena assistir esse filminho.
Dica de filme. Aqui não é só dica de viagem, Não. é dica de filme Filme também. Mas agora, aquele nosso momento esperado, maravilhoso, Lá Científico, vem. tecnológico. científico. Enquanto a Carla se organiza aqui, que é ela que vai fazer o quiz hoje, porque eu tenho um problema sério de TDAH, e eu leio o negócio, mas eu invento palavras, então eu tenho dificuldade. Se eu errar, eu vou passar vergonha? Não é de errar. Nós Ah. vamos definir qual é a viagem perfeita pra você. Ah. Mas antes eu quero saber qual é a sua viagem. Só que você já falou, né? Qual era a sua viagem dos sonhos? Você ainda tem alguma? Você falou que era Paris. Ah, era Paris. Mas eu tenho vontade de voltar, sabia? Hoje com uma outra visão. Com o novo uma Thiago. Exatamente. Com uma nova perspectiva do que vai encontrar, de fazer coisas que eu não fiz, entrar no Louvre que eu não pude entrar. Na época eu só entrei na parte ali no meio e tal. Sim. Onde É. passa o filme, uma parte do filme, né? Na base Exatamente, da pirâmide. Então, eu acho que Paris ainda é um lugar pra eu voltar. A Carla já foi 12 vezes, você sabia? Quantas? 12. Eu conto isso toda vez, gente. Pra que porque ficar humilhando a gente porque assim, eu cara? não aceito. Eu não me conformo, eu não aceito. Ela já foi Não. 12 vezes. Via, você já foi pra Barcelona? Já. Eu tenho que ressignificar Barcelona, porque foi a única cidade na Europa que eu não gostei. Você não gostou? Não. E eu sei que as pessoas amam Barcelona, então eu realmente Você preciso sabe voltar. que Barcelona foi a cidade que eu achei mais limpa em toda a minha vida. Eu sou Sério? Eu suspeita lembro porque... até hoje que eu andava naquela rua e falava assim, gente, não tem um papel aqui. Não tem um papel. Nada, não tinha nada. Só tinha grama e asfalto. Não, e eu como arquiteta, eu acho a coisa mais linda do mundo. Tudo quadradinho, meu coração se enche de luz. É. Com aquelas quadras Tudo bem, que organizadas. aquela Sagrada Família lá em reforma eternamente. Não dá. Ela nunca terminou, né? Na verdade, ser construída. Todo mundo que tem uma foto na frente da Sagrada Família ou É dentro. diferente. Não, é tudo igual. É tudo Independente se foi em 1980, Tenta. 90, 2000, porque sempre tem um guindaste amarelo lá Sempre. na frente, porque essa Pano igreja, pendurado. nunca tá pronta essa igreja, gente, pra gente fazer uma foto bonita que preste naquele lugar. Exatamente. Gente, mas eu preciso ressignificar. Mas só pra, antes da gente começar aqui, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de voltar pros lugares. Eu quero Conhecer chegar, novos. conhecer e fechar. E eu falo assim, cara, Ai. eu não falo, na verdade, porque eu entendo, é uma escolha. Mas eu amo voltar pros lugares. Fora que eu me Ai, sinto claro. local. Porque é isso que eu ia falar. Essa era a minha próxima frase. Eu me sinto parte da cidade já, porque eu já conheço. É. Então, assim, a minha relação com a cidade é diferente. Quando eu nem preciso ter ficado muito tempo, conhecido muito daquela cidade. Mas eu já sei o que me espera. Sim. E eu vou com uma outra forma de ver a cidade. Eu gosto muito de voltar para os lugares. Muito mesmo. Então, Paris é uma outra coisa, já expliquei aqui. É porque eu sempre faço... quando eu compro as minhas passagens, eu tento, né? Colocar Paris no meio do caminho. Eu faço de tudo para que tenha uma conexão que eu possa fazer um stopover na cidade. Não sei. Ficar 2, 3 dias ali a mais. Aquela, não Né, sei. sem pagar a mais. Mas nunca Ai, não olha, comprei tem uma 12 Paris aqui no passagens a meio. Paris. Tem uma Paris no meio da minha viagem. Mas Não, eu aquela fico- assim, ó, mas eu hoje fico eu vou fuçando. comprar Cascavel, São Paulo. Pa- Ai, olha só, Paris. Paris apareceu aqui. A gente vai fazer uma conexão em Paris, eu vou para São Paulo. Não. Mas assim, vou para Alemanha, tem uma conexão, tem um voo direto, tem um voo com conexão. Vou pegar o voo com Da conexão. conexão. Por isso que são as 12 vezes, não que eu fui Ai, 12 porque- vezes com bilhete comprado Sim, França, né? sim. Tipo, não. Vamos lá. Se for Thiago, escala, ela não vai. não, tem que ser uma conexão que eu possa fazer stopover. Esse é o detalhe. Não é 6 horas no aeroporto. Isso. Não, eu tenho que ficar pelo menos 3 dias. Vamos lá, então, Thiago. A gente vai Vamos lá. iniciar o nosso quiz. Ah, Super tecnológico, verdadeiro, científico, tá? Meu Deus. E se você vai levar um choque aí na cadeira, se você não diretamente aqui eu vou dar o crédito quiz.com. quiz.com. O que você mais gosta de fazer nas férias? Descansar, descobrir e fazer coisas novas, tirar fotos incríveis ou adrenalina? Descobrir coisas novas. Dentro de um museu, você se sente entediado, curioso para ver tudo, acho interessante, mas não gosto de passar muito tempo. Curioso pra ver tudo? Imagina. Das atividades abaixo, qual você mais gosta de fazer? Ler um bom livro, fazer compras, dormir, comer em um bom restaurante ou sair e viver novas experiências? Fazer compras, né? Não tenho dinheiro, mas é bom fazer compras. Eu gosto. Como você se sente em relação ao clima?
culturas e comidas diferentes do que está acostumado. Essa aqui é um pouquinho mais longa, tá? Aham. Adoro experimentar coisas novas. Encaro qualquer comida e clima diferente da minha, mas não me adapto muito bem com uma cultura diferente da minha. Comida é cultura também, né? Mas enfim. É. C. Encaro tudo, só não gosto muito de temperaturas muito frias. Não como coisas estranhas, mas não ligo pro clima. Nada estranho no cardápio, um dia ensolarado e uma cultura que eu possa entender é tudo que eu quero. Não como coisas estranhas, eu acho que é a D ali. Não Aham. coisas estranhas. Eu também não gosto de Mas um coisas... clima bom é bom. Eu não gosto de coisas estranhas, não. Eu também não gosto. Essas coisas que ficam se descobrindo. Gafanhoto, que é, barata, não. borboleta, Eu adoro. essas coisas não dá comigo, não. Louca. Não tem como negar. Você se considera uma pessoa mais inteligente, aventureira, estilosa, tranquila ou romântica? Aventureiro. Você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida? Tá bom, eu vou responder por você. Chocando um total de 0 pessoas. O que não poderia faltar em uma viagem para você? Meus fones de ouvido e uma ótima playlist, um livro, uma câmera fotográfica, que hoje, gente, iPhone ou celular, enfim, né, câmera boa já resolve, mas enfim, uma câmera fotográfica para registrar tudo na viagem, uma boa companhia para poder compartilhar os melhores momentos, dinheiro para poder gastar bastante nas melhores lojas e restaurantes. Gente, eu tô em dúvida. Amo. Porque viajar sozinho é bom, mas viajar com companhia é muito bom. Eu acho que é melhor, você consegue conhecer melhor, talvez. Mas sem dinheiro não vai nada, vai no dinheiro mesmo. Adoro, É isso aí. adoro. Qual a estação do ano perfeita para você? Inverno, verão, primavera ou outono? Primavera. Ai, adoro também. Paris! Quiz.com. Parabéns, você acertou. Por que será? Ele ouviu a gente falando. Porque o celular ouviu a Cara, gente falando. amei. Ó, Paris é sempre uma boa ideia, disse um dia a famosa atriz britânica, que é a minha preferida, a Audrey Hepburn. Isso porque a Cidade de Luz, como é conhecida, é capaz de surpreender sempre. Seja você um habitué local, um viajante frequente, Ah, ou ela esteja fala francês. visitando pela primeira vez. Um grande centro repleto de opções para todas as idades, gostos, rico em história, cultura, cheio de bairros vibrantes, cartões postais mundialmente conhecidos, bons restaurantes, centros de compras e muito mais. Essa cidade é a sua cara, Thiago Maffessoni. Ai, pronto! Ai, que rico! Paris é a Tá sua faltando cara. dinheiro pra eu poder recurtir as minhas compras. Mas lugares bonitos tem. Museus tem. Até não querer mais. Então, assim, conhecimento, coisas boas. Ah, é muito bom, né? Tem um museu em Paris que chama-se Museu de l'Orangerie, que é onde estão as obras do Monet. Uhum. Que, assim, o museu ele é muito simples. É uma parede branca, oval, com as obras de flores dele, assim, ó. É uma coisa louca, de linda, pela simplicidade. Porque não tem mais nada. É tipo um oval. Aquela coisa assim, você entra e fala assim, meu Deus, parece que você entrou numa nave espacial cheia de flores. Mas é maravilhoso, fica perto do Louvre. Então já fica a dica. Vai pro Museu do Louvre, tem que ir, eu acho que Sim, tem que ir. E Museu de l'Orangerie. Museu d'Orsay. O d'Orsay também é maravilhoso. Mas, né, nem todo mundo gosta, né, de museu, né? Então, assim... Vai lá na ponte com um monte de cadeado. Eu acho que eu não coloquei cadeado meu. Eu coloquei, mas eles tiraram. Tiraram. Não, eles tiraram a ponte, a parte... Eu tinha que tirar Que preconceito, Não pode mais. Eles tiraram aquela ponte que tinha aqueles cadeados, eles tiraram porque ela caiu. De peso. Que preconceito, nossa. Olha, eu já ia aqui, ó, direitos humanos, socorro. É porque você colocava o cadeado e jogava a ponte, a chave ponte. no... A ponte. Foi isso que jogou Da a ponte ponte. fora. Corta o vinho. Não, jogava a Chave chave fora. da ponte lá no Rio, enfim. Daí a cadeado. ponte ficou muito... É a chave do Do cadeado. E daí... Aí a pessoa ficava pra sempre com aquela pessoa. Enfim, a história Foi por é isso. essa. Boa noite, tchau.
Ai, ótimo. E agora, pra encerrar a nossa entrevista, é o seguinte. Eu e a Carla, a gente tá falando isso faz um ano. A gente quer dar um presente para os nossos convidados. Mas como a gente não consegue se decidir fisicamente o que a gente vai comprar, a gente dá um presente da nossa assessoria, que a gente faz assessorias de viagem. E para isso a gente te convida a nos perguntar qualquer coisa a respeito de viagens ou de qualquer destino e a gente tenta te ajudar para uma viagem futura ou, enfim, o microfone, Thiago, é seu. Eu quero saber de um lugar no exterior que seja bom, que não seja distante demais e que seja barato. Ai, Jesus. Peru. Chile. Chile. Peru. Neve. Esse ai Jesus dela serviu pra quê? Se ela já tava na ponta da língua nas respostas? É que o meu ai Jesus foi porque tem... Adoro. Não, mas que seja uma passagem... Vou falar números pra você. Tá. Vou falar números pra você. A gente comprou pros nossos viajantes agora. A gente comprou esse mês, né? Foi. Agora junho. Foz do Iguaçu. Santiago, no Chile. R$650 ida e volta. Agosto, neve, se quiser. Eles querem ver o deserto florido no Atacama. Então, porque eles vão fazer também combinado, né? Sim. Que tá R$200 a passagem de Santiago pro Atacama. E que nós compramos também para eles. Então, eles vão em outubro. Mas eles tinham a opção de escolher se eles queriam ver a neve em agosto, por esse valor, Sim. ou se eles queriam o Aí, Atacama. gente, aí a passagem tava R$600. A assessoria delas foi R$3.500. Essa é a parte boa. Essa é a... Era só o que me faltava. Você acabou de ganhar R$3.000. É. Você que falou que nunca ganhou nem bingo. Pronto. Isso aí. Olha só, mas eu vou te contar uma coisa. Que eu esqueci. Que é verdade. Que era verdade, eu não vou poder nem complementar aqui. Lembrei. mentira, olha ali, ó. Você sabe o que a gente faz na assessoria? Não somos nós que compramos a passagem e te repassamos o valor. Você compra com o seu cartão de crédito. Então, a gente passa para você todos os valores reais. Com os nossos descontos. Com os nossos descontos que a gente tem como cadastro e tudo mais. E além do que, quando você compra passagens com o seu cartão de crédito, dica, tá? Milhas. Você normalmente ganha o seguro viagem. Quando você compra as passagens com o seu cartão de crédito, dependendo a bandeira do cartão ou o cartão que você tem, você ganha o seguro viagem. Então, a gente passa todos esses benefícios para você. Então já a assessoria é paga só pelos... Se for R$3.000 eu não vou pagar. Mas enfim. Não é. Mas eu acho que vai ser menos. Mas é desconto de hotel, de 10% a 50%, 60%, dependendo, a gente consegue. Cola nas gatas, amor. A gente, ó, arrasa de assessoria. A gente arrasa, ó. Não me deixa no vácuo, maluca. Gente... Esse foi o Thiago que a gente recebeu aqui, deu muita risada, foi uma Você é delicioso. Obrigado. Tava faltando. Eu Você adoro. é delicioso. Imagina se eu gosto de conversar, né? Ai, não, nem a gente, né? A gente também não, né? Eu contei pra vocês que eu passei já ferro de passar no meu cabelo. A gente já é best friends. Então. Então, foi um prazer Não foi no estar... dia do Pablo, né? Que você conheceu o Pablo, que você passou. Não. No dia do Pablo eu tava tão deprimida, gente. Tão deprimida que eu tava assim, ó... E daí chegou o amor da sua vida. Eu brinco com a minha mãe que eu estava arrastando o cu na brita. Nossa. Triste. Tipo cachorro, né? E aí eu tava de pijama e minha mãe falou assim, sai daqui. Vai fazer alguma coisa. Eu cheguei lá e de repente eu encontrei o Pablo. E detalhe, fui eu que falei com ele. Corajosa! Eu mandei um... Oi, professor. Oh, Deus. Mas corta o vinho e essa é uma história para um outro episódio. Thiago, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. A gente adorou. Você realmente é delicioso, tá? E, gente, não se esquece. Se inscreve no canal. Thiago, qual é o seu @?
Thiago Mafessoni. Isso aí. Não tem erro. E Thiago sem H, hein? Pelo amor de Deus, é o Thiago normal, uma pessoa normalzinha, Uma pessoa ó. Thiago normal. Mafessoni. O basiquinho. Vocês perceberam que ele é basiquinho, Basiquinho. né, gente? Ele é basiquinho. Muito básico, gente. Segue o Thiago, segue o Próxima Parada 747, se inscreve no canal, deixa um sininho aqui pra gente, tá? E a gente tá no Spotify, tá? Vai pra academia, gente, vai escutar a história de viagem, que é muito melhor do que você ficar escutando, sei lá, fofoca de famosos. Exatamente. Menos famosos que nós. Mesmo. Querida, eu sou famoso? Tá doida? Menos famosos do que nós. Gente, um beijão, até a próxima e a gente se vê. É. Até Tchau, mais, tchau. tchau, tchau.